Bom, gente, então, como eu estava dizendo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, então, a gente vai ter a nossa segunda parte da do nosso bate-papo sobre é, responsabilidade fiduciária, né, dos conselhos. E é, vamos começar aqui primeiro com uma apresentação que a Monique preparou, que eu mesma gostaria que ela fizesse a apresentação para todos nós aqui, que são as novas. Um statement novo que a gente resolveu, as co-chairs trabalharam, né? E para a gente deu uma melhorada na nossa missão e tal, então a gente queria apresentar para vocês aqui, enquanto o Richard não chega. Então, vamos lá, Monique, por favor, a palavra está com você. Bom, pessoal, bom dia. Nós estamos trabalhando e como a gente já vem fazendo ao longo dos anos, são 15 anos, e a gente sabe como uma instituição forte, estruturada e ter essa cadência, ela precisa se atualizar. Então, Cris e Juliana estão aqui comigo, que são as co-chairs. Luciene e a Cris estão em outras demandas. A Inês, que faz parte do conselho, a presidente do conselho, também está aqui, junto com a Isabela, que é a nossa governance officer. Então, a gente vem aí se preparando e se organizando, sempre para trazer não só o melhor para as associadas, mas também para a comunidade de conselheiros. É por isso, inclusive, que a gente alterou, não alterou, mas nós aprimoramos a nossa missão, que ficou promover a formação de conselhos engajados e inovadores por meio da diversidade, fortalecendo a comunidade de conselheiros. Porque esse é o nosso trabalho, é o nosso pilar principal, não só, de novo, entregando melhores práticas, desenvolvimento, eventos e network para as associadas, mas também com uma comunidade de conselheiros como um todo. Então, realmente, isso faz parte aí do nosso principal pilar. Eu queria trazer para vocês alguns números, porque no decorrer do ano a gente sabe que acontecem muitos eventos, acontecem associadas que se associam, são novas, ou que retornam, algumas que, depende do momento ali da, da própria carreira, decidir não renovar a membership. Então, eu queria trazer alguns dados atualizados para vocês. Nós estamos hoje com 412 associadas, 90% estão atuando em conselhos e ou comitês, 78% têm a certificação para conselho de administração. Esses são os dados principais aqui para a gente, são os nossos nortes aqui para onde é que a gente leva a instituição. Então, são números muito importantes, são importantes tanto para a gente quanto para a comunidade. Do nosso total de 412 associadas, 60% atuam em conselho de administração. Isso para a gente é muito importante, porque leva que a instituição está no caminho certo, mas também está em outros, como outros comitês, conselho fiscal e também no comitê de auditoria. Ainda é um número menor do que comparado ao conselho de administração, mas a gente sabe que também são diferentes áreas. Inclusive, um dos dados que a gente levantou na nossa última reunião, no Conselho Fiscal, a UIBGC fez uma nova pesquisa, e no Conselho Fiscal somente tem 7 mulheres presidentes de conselho em empresas de capital aberto. São 394 empresas de capital aberto e somente 7 possuem mulheres como presidente do Conselho Fiscal. Então, há um longo caminho ainda para percorrer, mas a comunidade tem se fortalecido, a WCD como um todo também, mas a gente sabe que esses indicadores são importantes para a gente dar os próximos passos. Aqui, dos tipos de empresa de atuação, 50% das associadas atuam em capital fechado, até por conta do número de empresas de capital aberto, não tem nem como ser diferente. 28% atuam em terceiro setor, 21% em capital aberto e 1% em setor público. Então, olhando para esse tipo de atuação, a gente consegue, desde o começo do ano, a gente colocou os peer groups, são grupos menores, setorizados, que as associadas conseguem ter ali um foco maior e mais proximidade de acordo com com a sua atuação. Então, nós temos o peer group de terceiro setor, auditoria, sustentabilidade e o de auditoria, conselho fiscal, sustentabilidade. Então, eu vou passar para vocês aqui a nossa agenda, porque eu sei que no dia a dia
É muito difícil a gente receber a comunicação, por mais que a gente tenha trabalhado, isso também é uma das nossas frentes, que a gente sabe que a gente precisa entregar para vocês de uma melhor forma. Então, eu também vendo aqui que a gente teria um tempinho aqui antes da gente começar, eu trouxe aqui para vocês a nossa agenda. Então, já na sexta-feira a gente tem Sustentabilidade em Foco com Ana Lúcia Grise, Adriana Caetano, Daniela Manoli e a Lúcia Casasanta. No dia 16, a gente tem a terceira edição do Responsabilidade Fiduciária de Conselheiros, que vai ser com o Otávio Yazbek. Se foi a Juliana quem o convidou, eu acho que diante do sucesso como foi o evento anterior, acho que nada mais justo a gente trazer para vocês também uma terceira rodada, e agora com o Otávio vai ser presencial no Banco ABC. Hoje eu vou estar rodando para vocês uma lista para vocês se inscreverem, mas eu já tinha mandado um save the date, então algumas já estão sabendo desse nosso próximo evento. E no mesmo dia 16, tem a reunião do peer group do Comitê de Auditoria, que é liderado pela Lúcia Casa Santa, com o tema Conflitos de Interesse, TRP, Melhores Práticas e Responsabilidade do Cloud. Pode falar, Ju. O IASBEC foi sugestão da Isabela Saboia, que, que voltou a ser nossa integrante aqui da E acabou WCD. de entrar, estou felicíssima que voltou, inclusive. Foi a sugestão dela em conversa recente. Aliás, assim como foi sugestão da Ana Cláudia, a mudança do formato do grupo do WhatsApp para a comunidade. Não sei se vocês repararam, agora a gente tem uma comunidade onde está tudo organizado. E foi a Ana Cláudia também que sugeriu. Então, estou ressaltando isso porque a WCD é feita para as associadas e é das associadas. Então, essas contribuições são super relevantes, né? E E estão aqui, com as fazem parte do nosso dia a dia. Verdade, com as associadas, todas sempre muito engajadas e participativas. No dia 8 e 9 tem o Congresso do IBGC, a WCD vai ter um stand, passem lá, nós vamos estar distribuindo o livro que a WCD lançou recentemente, e no dia 9, às 14h30, tem a Juliana na sessão paralela. Não é no foyer principal, é um foyer extra que o IBGC montou somente para os apoiadores do evento, então a WCD vai estar participando junto com o Pacto Global, vai ser a Juliana, a Adriana Alves e a Sandra Morales, que é a gerente institucional do PDEC. Participem, vai ser bem legal, muito bom. E mais um Save the Date aqui, que é o WCD Day. A WCD vai comemorar 15 anos aqui no Brasil. Nós temos a Zeina Latifi, Marcos Lisboa e Cecília Machado como palestrantes confirmados. Nós estamos aí organizando e confirmando a agenda para trazer mais pessoas, mais palestrantes. Então, se programem, dia 12 de novembro, marcamos das 8 às 11, vai ser presencial aqui em São Paulo, mas sempre com transmissão ao vivo para aquelas que não estão aqui ou que realmente não podem participar. Mas eu faço um pedido para que todas possam participar. A instituição foi feita por vocês, muitas de vocês são as cofundadoras, trouxeram, engajaram, estão aqui, inclusive, há muito mais tempo que eu, então a WCD realmente foi feita por vocês, e aí eu conto com vocês em mais este evento que debutamos, né? WCD está debutando. E acho que o Richard já entrou, acho que a gente já pode começar. Já passei todos os meus recadinhos. Obrigado, Cris. Obrigada, Monique. Você teve uma ótima ideia. A gente sempre tem que aproveitar esses eventos para a gente poder fazer essa nossa propaganda, né? Fazer bater a nossa lata aqui. Tá certíssimo, muito bom. E lembrando, hein, gente, Monique, só lembrando aqui as nossas associadas que a gente está fazendo a mudança lá no Book, né? Então, eu espero que Isso. todas tenham tido a oportunidade de ter mudado a sua descrição para justamente ficar mais interessante a nossa atividade, o que a gente está fazendo, quais são as nossas competências. É isso que é mais importante estar no book do que propriamente o cargo que a gente está ocupando. Até Então, porque o cargo ele tem um prazo, né, Cris? E vocês não são prazo, vocês estão indo exatamente. muito além disso, né? E Então, tem pegar as muita. nossas fortalezas, isso, escrever sobre as Exatamente. nossas competências, onde que a gente está, o que a gente está fazendo assim de mais importante, em poucas linhas, mas de forma que fique claro para quem for buscar no book aquela conselheira que melhor se adapta ao futuro conselho. Richard, seja muito bem-vindo, meu querido. Você
vai dar mais uma aula aqui para nós hoje, maravilhoso. Bom dia, Cris. Bom dia, Monique. Bom dia a todas e todos. Na verdade, é com a continuação, né? A gente combinou de fazer uma segunda rodada, muito mais na base de perguntas e respostas. Então, hoje é a primeira vez que eu não vou dar uma aula, né? A gente vai só bater um papo, aproveitar aí esse tempo aí para a gente falar. Da última vez faltou tempo, né? Todo mundo queria fazer várias perguntas sobre a responsabilidade dos administradores, das administradoras, né? E a gente combinou de fazer essa segunda rodada. Então hoje realmente é um tiro livre, né? Sempre lembrando que quando a gente fala de responsabilidade dos administradores e medidas de proteção, no final das contas a gente está falando de uma boa governança, de uma boa gestão. Todo administrador que fizer uma boa gestão e entender o que significa isso, ele já vai estar bem posicionado para se defender. Mas, enfim, eu estou super aberto, é um prazer estar aqui com vocês de novo, mas naquela linha, estou aberto a perguntas e respostas, quem quiser começar, vai ser na linha do Roda Viva, sabe? Roda Viva virtual. Tá no Então mundo é aqui. isso, gente. Então tá liberado aqui. Vamos aí levantando as mãozinhas para a gente começar a esquentar aqui os. Posso começar? Acho Claro. se eu me lembro a memória, vamos resgatar aqui um pouco, Richard. Quando nós encerramos o evento, e você falou assim, isso fica para uma próxima rodada, a gente iria começar a falar sobre responsabilidade do conselheiro em instituição, eu vou falar aqui, são organizações Sem fins comerciais, lucrativos. não comerciais, eu acho que é mais adequado, porque esse sem fins lucrativos cabe clube de futebol, condomínio, a associação do bairro e assim por diante, né? Mas aí não comerciais, e aí entendo também que existem umas coisas que são com formato jurídico e outras que elas não têm formato jurídicos, mas trazem responsabilidade tal quanto, eu ter clareza aí do linear dessa parte, e também para falar sobre o conselho, você falou muito das empresas de capital fechado. No caso, a gente tem dois formatos, as limitadas e as SAs, mas eu acho que tem uma coisa que está acontecendo agora, que vai envolver a abertura aqui, o que a gente está chamando de democratização do mercado de acesso, que a CVM está trazendo de uma maneira bastante interessante. E eu não sei se você chegou a dar uma olhada sobre as figuras que são colocadas para fazer o assessment dessas empresas. E a gente tem uma figura copiada aí do modelo da Bolsa de Londres, que aqui foi trazido como consultor de listagem, mas é o consultor nomeado, né? Nomad, que é o que a Bolsa em Londres chama, que ele tem um papel semelhante ao do auditor, mas ele vai além das demonstrações financeiras, tá? Porque ele passa por questões de, de governança. Ele, na verdade, é ele que valida se a empresa está apta ou não a receber um investimento, um capital. E aí eu queria ouvi-lo também um pouquinho a esse respeito, mas assim, pensando na gente como conselheira e numa atuação em conjunto com algo semelhante. Vamos lá, obrigado pela pergunta, Débora. Vamos começar pelas associações não é que dessas não comerciais, todas elas que você falou também não são. Então, é por isso que a gente usa o termo associações sem fins lucrativos, que é o termo mais jurídico. Mas pode ser o não comerciais, mas todas elas são É não mais comerciais. abrangente, né? Quando eu falei, É, eu andei estudando há um tempo atrás bastante sobre isso, porque infelizmente, eu tive uma experiência não feliz com uma delas. Então, eu fui obrigada, conselheira é, fiscal, eu fui obrigada a entrar muito profundo nesse assunto, por conta de compreender aonde eu estava me expondo e até onde eu teria que colocar limite. mas vamos lá. É, mas me permite Né? usar associações sem fins lucrativos, mas que pode ser não comerciais. Eu mesmo, para mim está ok. Mas, de fato, uma porta de entrada que a gente tem, e mesmo não sendo uma porta de entrada, até para o voluntariado,
muitos de nós já assumimos posições de membro do Conselho Fiscal, como foi a da Casa da Débora, membro do Conselho Deliberativo, membro de outros órgãos das associações sem fins lucrativos ou não comerciais. Tá? Então, e aí você tem de tudo mesmo. Você tem desde o Sírio-Libanês, que é uma associação sem fins lucrativos, o IBGC, uma associação sem fins lucrativos, e outras, você pode pegar inúmeras por aí. Tá? Então, acho que o que muda? Primeiro que a própria estrutura de governança dessas associações, elas assumem o formato que elas quiserem ter. Por quê? O que regula as associações é o Código Civil. O Código Civil não tem aquela amarração toda que tem a FA, ou a limitada, tem o diretor, tem o conselheiro. Não tem. Então, o primeiro ponto que a gente tem na cabeça é que as associações elas têm uma livre formação. Então, é comum você ver conselho deliberativo na empresa, superintendência. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, as associadas ou os associados de uma associação não têm relação entre si de sociedade. Eu não sou sócio da Débora se nós dois fomos associados. Ela não é minha sócia. A minha relação se dá com a associação e eu não tenho caráter, eu sou voluntário, eu não tenho dividendo, eu não tenho nada. Então, isso influencia a responsabilidade dos administradores. Em que ponto? Não sei se vocês vão lembrar, não sei se eu cheguei, se deu tempo para entrar nisso na aula passada, realmente minha memória está me traindo. Mas uma coisa é aquilo que está no seu colo para se defender. Então, por exemplo, o administradora que atuar de forma leal, de boa fé, portanto, sem dolo, e com diligência, sem conflito de interesse da companhia, se de acordo com seus deveres, ele vai estar numa posição ótima para se defender e não deveria ser punido. Mas existe uma responsabilidade que é objetiva. Eu estou dando essa volta toda, mas vou chegar lá, tá, Débora? Que é a ambiental e consumidor. Então, na responsabilidade, na lei do ambiental e na lei do consumidor, tem um dispositivo lá que diz o seguinte, que se a empresa for um obstáculo ao ressarcimento dos danos ambientais ou ao consumidor, veja que a lei fala, se a lei for um obstáculo. Um exemplo clássico, a empresa quebrou, a empresa não tem bens, isso é uma insuficiência de bens. Então, o fato de eu ter que primeiro entrar contra a empresa e ela não ter bem, isso é um obstáculo para o ressarcimento dos danos ambientais ao consumidor. Então, nesses casos, se a empresa for um obstáculo, responde o sócio administrador. Então, é responsabilidade objetiva. Pouco importa se você for honesto, pouco importa se você for leal, nada disso é relevante. A relevância é a seguinte: você era diretor ou conselheiro daquela empresa? Era. Foi ao tempo em que aconteceu o problema ambiental com o consumidor? Foi. Então você vai, se a empresa não pagar, paga você. Ponto. Então, realmente, a responsabilidade ambiental do consumidor, ela passa a ser objetiva. E a justiça trabalhista, embora isso não esteja na lei trabalhista, ela dá uma interpretação mais ampliada da CLT para pegar, por analogia, o artigo 28 do Código do Consumidor e tenta aplicar a mesma norma objetiva. Se a empresa não pagar, paga o sócio administrador, independente de como você tenha atuado. Hoje em dia, eu tenho percebido que a Justiça do Trabalho está mudando um pouco, principalmente para conselheiro. Aqui no próprio escritório, a gente conseguiu 2 decisões liberando os conselheiros de responsabilidade objetiva trabalhista. Então, ou prova a culpa e a dolo do administrador, ou você não pode cobrar dele. Por que eu dei essa volta toda? Porque esse é o maior risco que a gente tem hoje quando a gente assume posições de conselho, que é a responsabilidade objetiva, que é a consumidor ambiental e ainda tem muito barulho de trabalhista. Porque ali, se prevalecer a responsabilidade objetiva, não adianta você falar que você fez certinho, você foi diligente, sua ata está bem feita, você conseguiu sua divergência, whatever, tanto faz. Se a empresa não pagar, paga você. Então, isso é um grande problema. Nas associações, agora chegando onde você está, Débora, nas associações, o STJ tem reiteradamente decidido que essa responsabilidade objetiva não vale para associações. Então, se a empresa não pagar, não é razão suficiente por si só para desviar a execução ou qualquer coisa para os membros de órgãos deliberativos. Pode ser o Conselho Fiscal, pode ser o Conselho Deliberativo, pode ser qual nome que quiser ter lá, diretoria. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando você assume uma posição em associações, você está muito mais bem posicionado, com muito menos risco, do que você está numa empresa, numa limitada, no SA de capital aberto ou fechado.
Dito isso, não significa que não há responsabilidade. Esse é um grande erro que as pessoas cometem. Porque o Código Civil classifica o FA, aquele que causar por ato ilícito dano ao outro tem que indenizar. Se você é um membro do Conselho Fiscal, e aí assim a gente aplica a aula passada, você é membro do Conselho Fiscal de uma associação, você não se reúne, você não pede documento, você não olha, você vai ter dificuldade de se defender. A mesma coisa na diretoria. Então, às vezes, a gente assume posições de conselho, mas você olha nas atas do conselho, não tem nada ali sobre a forma. Então, acho que tudo que a gente falou é de ser diligente, então, você tomar decisões informadas, refletidas, sem conflito de interesse, você ter um mínimo de oversight do que está acontecendo, você cumprir aquilo que está no estatuto da atribuição daquele seu cargo. Então, se eu assumir uma posição de conselho fiscal, uma associação, qual é a missão? O que está lá no estatuto sobre aquele cargo? Você tem que fazer ao longo do ano que você está cumprindo aquilo. Eu garanto para vocês que a jurisprudência vai ser muito mais condescendente com associações, mas ela vai punir. E tem vários casos que são punidos. Então, acho que essa volta toda para dizer o seguinte: se vocês assumirem posições de associações, eles estão muito, muito mais protegidos que nas sociedades comerciais, porque não tem a responsabilidade objetiva. E normalmente, os estatutos das associações já têm uma cláusula, não sei se o de vocês tem, mas é bom olhar, que diz que o membro do Conselho Fiscal, Deliberativo, etc., não responde pelos débitos da companhia. Então, com Mas e essa aí? cláusula. Mas aí Não, mas você falou coisa e eu queria aprofundar um pouquinho mais. É obrigado pelo Código Civil a ressarcir danos, né? E aí a gente tem algumas coisas aí que possam, por exemplo, eu queria saber se cabe. Direito difuso e a questão de exposição de imagem por desvio de objeto, que é comum a gente observar algumas dessas organizações não cumprirem exatamente aquilo, a função daquilo que elas foram criadas. Elas foram criadas para uma coisa, mas ela começa a fazer outra. E aí, sei lá, causou um dano que não é da parte ambiental ou trabalhista, mas que existe uma interpretação a esse respeito. Como que fica isso? Não, eu acho que na associação, tanto faz se é ambiental, trabalhista, consumidor, crédito, não faz a menor diferença, tá? Não tem essa responsabilidade objetiva. Então, primeiro, vamos tirar essa cabeça, tá? Na associação, a gente vai ser julgado se você cumpriu os seus deveres ou não. Então, não é, dano é dano. Ele pode vir de dano reputacional, pode ter desvio de função, pode ter desvio do objeto social. Então, qual é a sua função? Você sentou aonde? Está no Conselho Deliberativo? Sei lá qual é o nome que dá lá. Por que eu falo sei lá qual é o nome que dá lá? Porque como o Código Civil dá ampla liberdade para as associações se organizarem como bem quiserem, ela pode ter conselho, pode não ter conselho, pode chamar de deliberativo, pode ter uma atribuição menor, maior. Então, por exemplo, eu tenho uma associação, só não vou citar o nome, que tem um conselho fiscal. Agora, quando você vai olhar a associação e vai olhar o estatuto social, o conselho fiscal é um órgão de apoio à administração, para olhar a demonstração financeira. Tem muito mais uma natureza de comitê de auditoria que conselho fiscal. E a gente fica com mindset, porque se chamou de conselho fiscal, só que não tinha lá nenhuma atribuição de fiscalização. Outras não, outras são feitas quase à imagem e semelhança dos conselhos fiscais. Então, o primeiro ponto é: qual é a atribuição do cargo que você sentou? É só ir lá no estatuto. Compete ao Conselho Deliberativo A, B, C, D, E. Compete ao Conselho Fiscal A, B, C, D, E. Conserte a diretoria, não importa, a diretoria. Ora, se aquele órgão que você está sentado diz que você tem que, por exemplo, fiscalizar as atividades da diretoria, zelar para que a companhia, para que a associação cumpra essa finalidade, o que você fez ao longo do ano para cumprir isso? Ou a associação estava desviando do seu caminho na sua cara, no seu nariz, e você brincando de ser conselheira lá. Então, aí você vai rodar. Então, no final das contas, eu vou confrontar a atuação do conselheiro e do conselho, porque aí, no caso, seria um órgão colegiado. Quantas vezes esse órgão colegiado se reuniu no ano? Quais foram as matérias que ele tratou? Ele cobriu todas as matérias que eram de responsabilidade de atribuição daquele órgão? Cobriu. Ah, se você cobriu, você pode ter um problema em ter que se defender, dar um dor de cabeça, mas você deveria ser absolvido. Você deveria ser absolvido. Então, no final das contas,
É quase que um cara crachá. Você sentou no conselho fiscal de uma associação, qual é a atribuição daquele conselho fiscal? Faça com que aquele conselho fiscal cubra aquilo ao longo do ano. E que, aí isso nos remete para um instrumento clássico, que é o calendário anual. Ora, como eu falei para vocês a última vez, toda vez que eu sento no conselho, a primeira coisa que eu faço é pegar, copy-paste mesmo, pega as atribuições do órgão, pega cada uma delas e diz quais são as atividades e as reuniões que eu vou ter para tratar desse assunto ao longo do ano. Quando você terminar de passar uma por uma, você cobriu já o ano todo. E a partir do momento que as reuniões acontecem daquele jeito, significa que o conselho olhou, provavelmente leu o material, discutiu, aprovou. Se deu prejuízo, não deveria ter responsabilidade para o administrador. Tudo isso vai ser caso a caso, não tem como a gente ficar tentando, mas a regra geral será essa. Então, eu acho que a gente tem muita tranquilidade de assumir posições de associações sem fins lucrativos, mas tem que ter esse cuidado mínimo, porque o fato de não ter responsabilidade objetiva não significa que não tem responsabilidade. A gente tem vários casos de responsabilidade de administradores e fiscais ocupando cargos e associações, mas normalmente você pode ter, muitas das vezes você pode ver, mal se reunia, nem porque ele bota na cabeça que ele é voluntário. Então ele está lá só para ajudar. Mas não, mas para todo. E fica pior quando você toma recursos públicos. Porque o IBGC, por exemplo, eu lembro que quando eu estava no conselho aí, vira e mexe, a gente tinha essa discussão, se a gente ia pegar recurso público, doação, e a gente sempre se recusou. Eu não quero Ministério Público aqui, não quero, sabe, ter que ficar pegando. A gente tem condições de se sobreviver sem recurso público. Mas quando tem recurso público, tem Ministério Público. Por quê? Porque alguém fez uma doação para aquela associação, deixando de pagar imposto. Ele desviou um pouco do imposto que ele ia pagar para fazer uma doação para uma associação. Então tem recurso público lá, de uma certa maneira. Então aí você tem o Ministério Público. Então, toda aquela questão de diligência, lealdade, sem conflito de interesse, uma agenda bem organizada, cobrindo todo, tem que acontecer na associação também. Se acontecer, independente do tipo de dano, Débora, você deveria estar numa posição ótima de defesa. Oi, Jéssica, você levantou a mão? Não, é que além do estatuto, as políticas internas, né? Assim, ainda que as que existem e recomendar outras, é importante conhecer as políticas e fazê-las cumprir também, né? Dentro De uma desse maneira aspecto. geral, acho que Estatuto e todos os normativos, né? você tem que conhecer o que você tá, o que afeta você, então, o órgão que você está sentado. Mas a questão das associações realmente ela tem essa característica de a gente achar que é voluntariado e eu não tenho risco, né? E tem, né? Tem risco sim. Obrigada, Que Richard. mais? Deu muito bem. Então tá bom, vamos lá. Que mais, gente? Mas fico feliz que vocês não tenham dúvida. Então vocês podem assumir posições de conselho à vontade, viu? A gente está sabendo tudo, Richard, está vendo? Estou percebendo. É? Richard, posso pedir enquanto as pessoas ficam menos tímidas, você conseguir um pouco mais de profundidade nas questões trabalhistas? A gente sabe que essas são as principais mesmo, de fato, e em alguns setores até de maneira mais intensa do que outras, né? Dependendo do tipo de atuação, etc. Você consegue um pouco mais em casos práticos e contar com um pouquinho mais de detalhes no que você puder, obviamente, nesses casos, esses dois casos que você mencionou, onde vocês conseguiram Tá. mudar um pouco essa situação? Então, olha só. Como eu falei, assim, na trabalhista, os juízes trabalhistas eles têm uma característica de defesa do hipossuficiente, então tem uma certa ideologia lá, uma parte do judiciário trabalhista, e aí o que acontece? Ele pega esse artigo 28 do Código Civil, que fala que se a empresa é um obstáculo ao ressarcimento dos danos ao consumidor, responde o sócio administrador, e ele aplica para o trabalhista, ou seja, se a empresa é um obstáculo ao ressarcimento do trabalhador, responde o sócio administrador. Então você tem uma decisão clássica, várias decisões, que dizem que o diretor responde quando não encontrado bens passíveis de penhora. O diretor responde quando não encontrado bens passíveis de penhora. Ou seja, ele não falou em nenhum momento que ele responde porque agiu com culpa, com dolo,
Não, só falou que se não achar bem, eu vou pegar bem do administrador. Bom, o que mudou nos últimos anos? Primeiro com a reforma trabalhista e com a reforma do Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil, que antigamente o juiz simplesmente ia lá e entrava e pegava os bens do administrador. Hoje não, hoje ele pode até fazer uma penhora, mas para ele pegar o bem mesmo, ele precisa entrar com o que a gente chama de DIPJ, que é uma incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, quando ele entra com esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o administrador tem a oportunidade de defender. Então, esse é o primeiro ponto. Então, abre um espaço para você se defender. A segunda questão é que você já começa a ter várias decisões que dizem que, pelo menos o conselho de administração, ele não está na gestão, ele não está no dia a dia. E por ele não estar no dia a dia, embora ele seja administrador, e a justiça trabalhista tem muita dificuldade de enxergar isso, quem é o conselho, o que é conselho e o que é diretor, mas já tem algumas que dizem que, como ele não está na gestão, você só pode entrar com a responsabilidade contra ele se você provar culpa e dolo. Aí voltamos para o jogo normal. Se você fez seu dever de casa, você vai se defender e vai ganhar. Essa que a gente tem lá no escritório era uma monitória, era uma ação de uma indústria que quebrou. Ela não quebrou oficialmente, mas ela quebrou, ela não paga nada mais. E não tem mais, a empresa chegou a um ponto que ela não se defende mais. Ela nem tem dinheiro mais para pagar advogado. E esse é o grande risco quando a gente assume posições. Você tá porque quando eu estava na CSN, ou a Cris, quando eu estava na Petrobras, sabe? Tá, você vai ter um sabor, mas a Petrobras vai chegar junto, vai achar com advogados, vai estar te defendendo, e no limite vai te indenizar, a vida vai seguir. Mas se você está numa empresa como essa, que ela começou a se defender, chega uma hora que ela não pagava mais o advogado, ela não tinha dinheiro para pagar o advogado, que o advogado fez e largou a mão. Aí o que ela fez? Mas nem responde notificação mais. Pode vir 60, trabalhista, tributário. Não me defendo, não respondo, nem sou citado mais. E aí, quem está na linha de tiro? O administrador, que tem todos os seus bens na declaração de imposto de renda, tudo bonitinho, vai dar uma varredura lá, pega tudo. Né? Então, eles fazem, como é que o advogado trabalhista faz? Ele não achou bem da empresa, ele vai na junta comercial, levanta quem são os administradores pelo CPF e inclui todo mundo. Só que primeiro agora vai ter que entrar com esse direito de consideração e ter a oportunidade de defender. Depois, como eu falei, o judiciário, nessa decisão, a gente alegou, a nossa tese foi exatamente essa. Olha, primeiro que você tem que separar o que é conselho de diretoria. O conselho de administração não está na gestão. O conselho não tem nem rentabilidade. Ele não é sócio, portanto, ele não ofere benefícios da atividade empresarial, no sentido de que ele não é sócio, ele não captura resultado. Dois, ele não é nem diretor, ele não está nem no dia a dia, ele não está na gestão. Ele é muito mais um colaborador, um administrador que colabora aqui para uma rentabilidade muito próxima do próprio empregado. Então, com base principalmente nessa questão que ele não é gestor, o judiciário pegou uma corrente de várias decisões que estão saindo nesse sentido e deu, Juliana, dizendo justamente que a frase que ele usou, o fato do conselheiro, do executado, do réu ser, ser conselheiro de administração, não autoriza por si só a sua responsabilidade, sem que tenha sido provada a sua culpa e dolo. Então, eu vejo hoje a trabalhista. Outra coisa que eu tenho visto no trabalhista, é muito mais porque minha filha, advogada trabalhista, ela estava me falando que quando, por incrível que pareça, quando o diretor, mesmo diretor, é CLT, tem judiciário que acha que um empregado não pode entrar com ação contra outro, entendeu? Então, por incrível que pareça, eu dei uma aula para eles, porque eles têm, mesmo os advogados trabalhistas, têm muita dificuldade para entender quem é o diretor estatutário, quem é o diretor não estatutário, quem é o membro do conselho de administração e quem é o sócio. Tem muita dificuldade de entender isso, porque eles costumam pegar o CPF e quem tiver lá no CPF na junta, eu vou entrar. Mas hoje isso começa a ficar mais claro, então acho que você está numa posição de conselho hoje, está melhor protegido do que diretor estatutário, mas eu acho que a trabalhista pode caminhar para afastar essa responsabilidade objetiva, se a empresa não pagar, paga você, porque a tendência mais moderna do judiciário trabalhista está indo nessa direção, até porque vocês devem estar acompanhando que o STF está dando muita porrada, está batendo muito na justiça trabalhista, o STF. Agora mesmo acabou de permitir a terceirização. Foram 2 casos lá no escritório, de diretor, do escritório não, que
passou pela gente, a gente só ajudou, mas foi um outro escritório que fez, que eram diretores PJ, diretores estatutários que recebiam como PJ, e ele entrou pedindo vínculo, porque ele tinha um contrato de prestação de serviço, ele era diretor estatutário, ou seja, eleito pelo estatuto, mas recebia 90% a 80% da remuneração dele, 90% como uma PJ que ele cobrava. Isso é muito comum na capital fechada, tá? Muito comum. E aí ele entrou pedindo vínculo. Normalmente eles conseguiam. E o STJ, o STF veio agora e deu uma burdoada e falou: eu já permiti a terceirização. Então, são grandes, são hipersuficientes, quiseram assinar a brincadeira de CPJ, então assumam. Não vem pedir proteção aqui para o Poder Judiciário, para o trabalhista, porque você não sabia quando você para ganhar 40, 50 pau, 40, 50 pau, gente, para a realidade do justiça trabalhista aliás, é um dinheiraço, mas é uma fortuna. De falando de trabalhadores que ganham 2.500, 3.000, 6.000. O cara ganha 40, 50 pau e entra na justiça pedindo vínculo trabalhista porque ele é um hipossuficiente, coitadinho, foi enganado pela empresa quando ele fez o contrato PJ dele. Então você vai vendo uma mudança de conselho, que não está na gestão, você está vendo uma mudança de quando é hipersuficiente diretor, as causas estão tendo mais dificuldade de prevalecer dizendo que era um trabalhadorzinho, mas ainda tem algum risco, Juliana, de ter uma corrente ainda doutrinária que se a empresa não pagar, tem que pagar o sócio administrador. E eu, como administrador, entre diretor estatutário de conselho. Então, ainda é uma área que ainda está sendo explorada, mas ela tem as sinalizações são melhores do que era no passado. Oi, Obrigada, Daniela. Tudo bem, professor? Sempre um prazer te ouvir. Olá a todos aqui. Obrigado. Eu tenho duas perguntas. Uma é referente a até onde vai a responsabilidade do conselheiro consultivo. A gente sabe que não é deliberativo, mas muitas vezes, se ele se torna deliberativo, pode ter o risco. Então, essa é uma das perguntas. E a outra é relativa à responsabilidade fiduciária do conselheiro, cada vez mais agora com as normas IFRS, em relação à incorporação dos riscos climáticos nas demonstrações financeiras futuras. Ele tem que fazer um oversight muito próximo dessa questão, e isso está sendo cada vez mais judicializado também, né? Já tem vários precedentes. Seriam essas. Vamos lá, Daniela. Primeiro, ótimo, revela. Obrigado. Vamos lá. Duas ótimas perguntas, né? Porque vamos começar pelo conselho consultivo, né? Se vocês pegarem a Lei 6.404, regula as sociedades anônimas abertas e fechadas, ela tem um artigo só que ela fala de conselho com caráter consultivo, que, se eu não me engano, é o artigo 161 ou 160, um deles, tá? E ele diz que os membros de conselho ou órgão, os membros de órgãos técnicos e consultivos destinados a assessorar os administradores têm que observar os mesmos deveres e responsabilidades do conselheiro. Então, os órgãos técnicos e consultivos estatutários que têm como objetivo assessorar os órgãos da administração têm os mesmos deveres dos administradores. Então, o que quer dizer? Então, se você criou um conselho consultivo estatutário significa que se for ler o estatuto, está lá, tem um conselho consultivo lá. Estes órgãos, essa mesma regra vale para um comitê de auditoria, um comitê de pessoas, um comitê qualquer estatutário. Então, se você está em membros estatutários, de órgãos estatutários, mesmo que não seja o conselho e que não seja a diretoria, você tem que observar os mesmos deveres dos administradores. O que significa isso? Que naquelas específicas atribuições daquele conselho ou daquele comitê, você tem que ser diligente, leal, atuar sem conflito de interesse da companhia. Ou seja, sob pena de responder, eu dei o exemplo na reunião passada dos membros do comitê do Pan-Americano. Os membros do comitê de auditoria do Banco. Eu vou chegar lá no Conselho Fiscal, tá? Eu vou dando essas voltas, mas ele vai chegar lá. Ou no Conselho Consultivo das não estatutárias, tá? Então, o membro do comitê de auditoria do Pan-Americano, enquanto os conselhos receberam 400 mil de multa cada um. Por quê? Porque o problema do Banco Pan-Americano era uma fraude contábil, deficit, e os membros do Conselho de Administração foram condenados pela CVM porque não prestaram atenção nos sinais de alerta dos controles, das deficiências dos controles internos. Ou seja, os membros do Conselho de Administração do Pan-Americano
vinha sendo alertados de maneira sistemática, não de fraude, então não tinha indício de fraude, mas tinha alertas de que os controles internos estavam deficientes. E aí, quando eles se defenderam dizendo, puxa, mas é uma fraude, eu não tenho como saber, eu não tenho como, eu não estou na diretoria, eu estou no conselho. Falei, cara, tudo bem, mas a partir do momento que você foi alertado das deficiências dos controles internos, eu imaginaria, e não vi nada disso nas atas, que você tivesse diligenciado, demandado da diretoria que sanasse as deficiências dos controles internos e não aceitasse passivamente aquela demonstração financeira, porque ela poderia não estar certa, dadas as deficiências dos controles internos. Você tinha que ter questionado mais, você tinha que ter sido mais diligente. Ora, quando ele olhou, se o conselho, que é o conselho, está mais longe que vários outros temas, foi condenado porque não prestou atenção nos sinais de alerta das deficiências do controle interno, que dirá do comitê de diretoria, que é um órgão criado como uma das atribuições olhar controles internos. Então você vai ser punido ao cubo, não é nem é mais do que o conselho. Tanto é que na Sadia aconteceu a mesma coisa. Os membros do comitê financeiro tomaram 400 mil de multa, quando os conselheiros tomaram 200. Então, toda vez que você está num órgão estatutário, e o que significa isso? Ser diligente como administrador naquelas funções que são do seu conselho. O conselho, comitê de diretoria está lá, compete ao comitê de diretoria zelar pela elaboração das administrações financeiras, zelar pela eficácia dos controles internos. Então, é sobre especificamente aquelas atribuições, você tem que ser diligente, leal, sem conflito de interesse. Se você não for, você passa a responder. Então, agora indo na sua pergunta. Se você tem um conselho consultivo estatutário, aquelas atribuições estatutárias dele, você tem que com diligência, lealdade, etc. Porque existe, tá? Tem empresas que têm conselho de administração, tem diretoria e tem um conselho consultivo, que normalmente é de notáveis, que vão dar opinião sobre determinados temas. Ele tem responsabilidade? Tem, mas é limitada àqueles específicas atribuições dele, e se ele não fizer de maneira diligente, leal. Como ele não tem oversight, não tem nada de outras coisas, responsabilidade muito baixa. Não, Richard, eu não estou falando nada disso, não. Eu estou falando das empresas de capital fechado, e as pessoas, para não ter, até por questão do medo da responsabilidade, criam os conselhos consultivos. Então, realmente, eu mesmo sou hoje presidente do conselho consultivo de uma empresa de navegação em Belém do Pará. Né? Então, primeiro vamos entender o que é este conselho consultivo. Porque como ele tem pouca regulamentação, ele pode assumir múltiplas formas nas empresas. Então, se você tiver um conselho, a empresa não tem conselho de administração, mas ela tem um conselho consultivo, que o regimento interno tem uma redação que praticamente vincula a diretoria a ele. E ele tem todas as atribuições do conselho de administração. O fato de você não ser estatutário, por si só, já é muito melhor do que ser. Então, você está muito melhor posicionado. Mas alguém pode, eventualmente, fazer uma prova de que aquele conselho consultivo, na realidade, está atuando como se o conselho de administração fosse. Eu tenho certas ressalvas a essa teoria. Eu acho que ela tem que ser uma coisa muito, muito escancarada, que é um conselho vinculativo. Tá? Primeiro, porque existe uma questão de Nelson Rodrigues, a vida como ela é. O advogado trabalhista, que é o maior risco que a gente tem, trabalhista e tributário no Brasil, porque não tem CVM, que nós estamos falando de empresa de capital fechado ou uma limitada, né? Primeiro que o cara, quando ele vai procurar o administrador, ele vai lá na junta comercial e vai procurar os CPFs. Não vai ter o CPF do Conselho Consultivo, porque o Conselho Consultivo não é um órgão de administração. Então, só por não ser... Então, o primeiro ponto do Conselho Consultivo é não ser estatutário. Porque se for, tem os mesmos deveres. Então, se é estatutário, tem os mesmos deveres, e ainda você vai nas atribuições, então todas as atribuições do Conselho lá, você rodou. Agora, se é não estatutário, você já está muito melhor. Então, o primeiro passo é ser não estatutário. O segundo ponto é você deixar claro no regimento interno que são meras opiniões, é um conselho consultivo, portanto, a diretoria tem a ampla liberdade de seguir ou não. Então, pode haver alguma responsabilidade? Pode, todo mundo pode responder. Você pega o Navale, tem membros de comitê não estatutários que estão sendo denunciados. Então, o contador que fez um erro pode responder, mas você não tem aquela responsabilidade do administrador. Então, acho que eu me sinto muito confortável no conselho consultivo. Eu não desprezo a possibilidade de eventualmente ter uma ação, mas os riscos são muito menores. Qual seria a única forma dele tentar caracterizar você como o que a gente chama de administrador de fato? Isso tem muito
no tributário e muito com o diretor. Então, você pega, vou dar um exemplo do que é o administrador de fato. Pega, por exemplo, o caso de uma empresa em que o dono não quer aparecer, e aí ele põe um outro cara como diretor, mas o diretor dá uma procuração para ele com amplos poderes. E ele, com aquela procuração, ele vai nos bancos, ele gera empresa, e tem até cartãozinho dele, com o diretor-presidente. Só que se ela vai do estatuto, ele não aparece. Mas ele, como é que ele decide? Com uma procuração imensa. Então, esse a gente considera como administrador de fato. Por quê? Porque, embora não tenha sido eleito estatutariamente como diretor, os fatos mostram que era ele que comandava a empresa, era ele que assinava pela empresa, portanto, ele era o administrador da empresa de fato. E aí ele vai rodar como administrador, esse é um caso. Dá para fazer um paralelo com o conselho consultivo? Até dá. Se eu conseguir mostrar que o conselho consultivo funciona como conselho de administração, determinadas matérias não eram aprovadas sem a prévia aprovação do conselho consultivo, e que, portanto, aquele caráter era, no fundo, ele era vinculativo, sim, eu posso caracterizar como se fosse um conselho de fato. Mas olha a ginástica, Dani, que tem que fazer para chegar lá. Você tem que primeiro imaginar que um advogado trabalhista ou tributário vai ter essa visão, porque ele não enxergou o CPF lá na junta. Ele vai ter que descobrir que tem um órgão. Tentar construir uma tese de responsabilidade de fato. Sim. Ele está vivo. Tem. Então, mas eu acho que eu teria muita tranquilidade. Teria muita tranquilidade com o fiscal. Mas eu acho que o mais importante. Tem que só multar aí, Monique. Então, acho que o mais importante aí é não ser estatutário. O regimento interno está claríssimo que ele é meramente consultivo, né? E aí sim, e claro, quanto mais as atribuições desse conselho diferirem um pouquinho do conselho de administração, melhor. Mas não é uma condição sine qua non. Então, acho que o conselho consultivo, se eu pudesse resumir, é isso. Aqui não resumi nada, fiz uma super volta, né? Mas só para todo mundo entender para onde isso vai, tá? E, de novo, o conselho consultivo tem múltiplas formas, porque tem várias razões pelas quais uma empresa cria um conselho consultivo. Não é necessariamente para proteger o diretor. Quando você cria um conselho de administração, você mexeu na alocação de poder dentro da companhia. Então, por exemplo, você tem uma Assembleia Geral, os sócios se reúnem na Assembleia ou na reunião de sócios. Eles votam de acordo com a participação societária. Quando você não tem conselho, eles votam de acordo com a participação societária e estão lá embaixo na diretoria. E eu criei o conselho consultivo, não mudou o poder. Quem tem o poder de assinar é a diretoria, salvo aquelas matérias que são de responsabilidade do. Agora, quando eu crio o conselho de administração, por lei, uma série de matérias são deslocadas pelo conselho que vota por cabeça. Então, tem várias empresas familiares que não estão querendo criar conselho com administração porque não acham que é o momento de mexer nessa alocação de poder. Então, eu crio um conselho consultivo realmente para começar a treinar. Então, dado que ele é consultivo, não é estatutário, não é administrador, e se estiver claro isso no regimento, eu acho que vocês estão muito protegidos. Então, esse é o conselho consultivo. Agora, a questão da responsabilidade climática. Tá? Tem um artigo, um dos deveres dos administradores é o dever de atuar no interesse da companhia, respeitado a sua função social. Está lá na lei. É dever do administrador, da administradora, atuar no interesse da companhia, respeitada a sua função social. Este artigo, ele comporta, sim, ser usado para uma indenização por danos climáticos que a companhia causou ou sofreu. Como assim sofreu? Olha, pensa o que está acontecendo agora, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu estou lá no Pará, sou presidente do Conselho Consultivo da empresa de navegação na região amazônica. Eu acho que eu contei isso na aula passada, mas se não eu falo de novo. A gente teve uma baixa de volume transportado no começo do ano. Essa baixa de volume se deu por uma trava, uma briga, uma disputa de preço entre os produtores de soja e as tradings. Então, a parte aqueles produtores que têm mais estrutura, eles armazenam e ficam esperando, vende uma parte e espera sentado em cima da produção. Agora já normalizou, fechou, vamos escoar. Vai escoar onde? Não tem rio. Madeira secou, Solimão está secando, Negro está secando.
É normal ter secas na região amazônica? 2 anos seguidos, não. Normalmente, de uma seca vem uma cheia brutal no ano seguinte. E a gente não sabe, não tem como escoar. Uma parte, e o Madeira, se eu não me engano, ele deve encerrar a navegação. Isso é um problema brutal para as comunidades ribeirinhas. Você não consegue chegar em lugar nenhum na Amazônia sem ser de barco. Não tem trem, não tem estrada para chegar em muitas das comunidades. Mas pensa no negócio, para a gente não filosofar muito. Então, duas coisas que eu não consigo imaginar mais no conselho, nem precisava ser por conta do IFRS, tá? Primeiro, na minha matriz de risco, eu não considerar os impactos da mudança climática. Dois, não considerar isso na minha estratégia. Então, a gente vê vários casos no judiciário em que o administrador respondeu por deficiências de controles internos, ou porque não prestou atenção no controle. E controles internos sobre riscos. Então, embora o papel do conselho de administração seja de fato farol alto, a principal missão dele é a estratégia, é a visão de futuro, é para onde a companhia vai, não dá para o conselho deixar de olhar a gestão de riscos. E se vocês pegarem a maior parte dos casos em que os administradores responderam com o próprio patrimônio, normalmente foi por falha de gestão de risco. Foi de compliance, integridade e riscos. Compliance, a integridade no sentido de fraude, corrupção, de você não ter programas de integridade, etc. Compliance no sentido de cumprimento da legislação tributária, trabalhista, ambiental, consumidor e gestão de riscos. Ora, então, se eu tenho, por exemplo, no Rio Grande do Sul, daqui a 3 anos, eu tenho um conselho que perdeu tudo por conta de uma cheia, desculpa, eu não vou aceitar que ele vai dizer que é caso fortuito, que ele não sabia que podia ter uma cheia no Rio Grande do Sul, ou que podia ter uma seca. Então, onde é que ele vai? Eu acho que vai começar a ter responsabilidades administradoras. Primeiro, por conta da litigância climática. Você tem fundos de investimento, banco, escritório de advocacia e ONGs para entrar com ações contra os administradores. A Clyde Earth, lá em Londres, entrou com uma ação de responsabilidade contra os conselheiros da Shell, que eles não estavam cumprindo, eles estavam mentindo nas suas metas de redução de emissão de carbono e não estavam protegendo a companhia dessas mudanças que vêm. No Texas teve uma ação igual. E aqui o Ministério Público, inclusive, lançou um manual de litigância climática. O Ministério Público lançou um manual de litigância climática, que então, quando você olha para a empresa, o IFRS, Dani, ele vai acelerar isso, mas porque hoje você vai ter que refletir nas suas demonstrações financeiras o impacto da mudança climática nos seus negócios. Tá? Isso a partir de 2025, 2026, né, valendo relativo a 25, mas a empresa é só para capital aberto no primeiro momento, mas a capital aberto se relaciona com a cadeia de valores, com a cadeia de suprimentos. E cada vez mais as empresas estão sendo demandadas a olhar a sua cadeia de suprimentos. Então a gente também está vendo a responsabilidade daí. Então, independente de você ser capital aberto ou não é possível que hoje, primeiro, você não gaste algum período do seu ano, no calendário anual do Conselho, para olhar riscos. Riscos. Estou falando risco A, B ou C, riscos. Então, uma vez por ano, vocês têm que visitar a matriz de risco. Eu não consigo imaginar um conselho que não tem lá durante o ano, que ele olhou, primeiro, validou a matriz de risco e revalida se a estrutura de controles internos de gestão de risco que ele tem na companhia é adequada. Então, essas duas coisas têm que acontecer. Eu tenho que estar sempre validando a matriz de risco e sempre tem que estar avaliando a eficácia da estrutura de controles internos que eu tenho. A hora que eu faço essa validação da matriz de risco todo ano, se eu tenho uma área de riscos na empresa, ela está trazendo para mim os riscos emergentes. No passado, era demonstração financeira, de fraude, depois veio corrupção, depois veio proteção de dados, e agora é clima e social, e principalmente o clima. Então, como é que você não tem na sua matriz de risco como a empresa vai lidar, como ela está tratando risco de ser impactada por mudança climática? E como você está levando isso em consideração na estratégia? Então, se amanhã alguém tiver um grande problema climático, a empresa tiver um grande prejuízo, vier quebrar, por exemplo, que não tem fornecimento, não tem nada, e eu perceber que aquele conselho nada fez, eu acho sim, Dani, que ele vai responder pessoalmente por negligência negligência e omissão na proteção da companhia. Então não é admissível mais que um conselho de administração
não monitore os seus riscos. E os riscos são variáveis no tempo. E hoje, o que está chamando a atenção é cyberataque e mudança climática. Então, respondendo a sua segunda pergunta, sim, eu acho que cada vez mais a gente vai ter administradores sendo pessoalmente responsáveis por riscos climáticos e também sociais. Aquele caso que eu citei para vocês do McDonald's, de assédio sexual e moral, em que o diretor de RH foi processado pelo assédio praticado pelo diretor-presidente. Ele falhou no zelar da cultura de não assédio. Então, esses riscos novos, cyberataque, climático, tem que estar na matriz de risco, tem que estar capturados de alguma forma pela companhia, e se não tiver, eu, cada vez mais, posso afirmar categoricamente que o conselheiro está entrando numa linha de tiro. Muito obrigada, professor, pela aula. Oi, Cris. Cris, Débora e Isabela. Eu estou adorando, adorei isso tudo que você falou, porque realmente ainda tem mais algum risco que depois a gente pode tratar, né? Que é o que você falou muito rapidamente, que estão sofrendo as indústrias de óleo e gás, né? Que é justamente a litigância climática dos grupos ativistas e tal, que estão indo direto nos conselhos também, não é só na É porque diretoria, né? esse é o ponto, Cris, eles já entenderam que às vezes Já, é mais eficaz ir no CPF do conselheiro. isso. Mas não era sobre isso que a minha pergunta não. Minha pergunta é a seguinte para você, Richard. Richard, é o seguinte: são duas perguntas. A primeira é muita inocência minha achar que eu estou mais protegida por ser conselheira de uma empresa que está listada na Nasdaq por tantas regras, tantos procedimentos que a gente tem que seguir? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, você falou que muitas vezes o conselheiro ele fica mais protegido porque ele não recebe bônus ou etc., ela não participa dos lucros da empresa, mas nessa empresa onde eu estou, eu recebo. E aí, então, por isso, eu estarei mais exposta, eu recebo um bônus, sim, em forma de ações, justamente porque isso é muito comum nos Estados Unidos. Essas são as duas perguntas para você. Qual foi a primeira mesmo, Cris? Já que eu A realmente não primeira, entendi. se era muita inocência minha achar que eu estava mais protegida por trabalhar para Ah, uma tá. empresa que tá listada. Tá. Paradoxalmente, quanto maior o tamanho da empresa, desde que não aconteça o que aconteceu com americanos, né? Aí, é, mas assim, normalmente as empresas, vamos pegar a Petrobras que você trabalhou. Os maiores riscos que a gente tem hoje no Brasil é tributário, trabalhista e caso ambiental, no caso da Petrobras, tá? Mas, por exemplo, essa responsabilidade, se a empresa não pagar, paga você, ela é subsidiária do administrador, não é solidária. Significa que só se a empresa não pagar é que você vai pagar. Então, eu até fiz essa brincadeira. Qual é a chance de 0 a 10 da Petrobras não ter dinheiro para pagar qualquer tipo de indenização? Nenhuma, né? É zero. Então, essa questão de se a empresa não pagar, paga você, nunca vai acontecer na empresa. Outra coisa, quando você está na empresa listada, pega bancos, por exemplo, né? O nível de controles internos que você tem que ter, em tese, coloca você numa posição melhor do que uma empresa capital fechado que não tem nada disso. Acho que então acho que essa não há uma inocência não. O que eu acho que seria uma inocência é a gente não enxergar que tem muita empresa de capital fechado ou listado, capital aberto listado, que tem controles pro forma e para mim ficou muito claro na Americana, né? Alguma coisa, muitas coisas falharam na Americana, né? Mas eu acho que a gente lá você tem uma falha claríssima de gestão de riscos e controles internos, em que não é possível que o canal de denúncia não tenha funcionado daquele jeito, nenhuma estruturas clássicas, provavelmente ali também tem um problema cultural, né? Então, o fato de eu estar numa empresa listada, em tese, coloca você. Primeiro, ela é maior, é mais parruda, costuma ser, tem mais envergadura, tem mais capacidade de ter diretor jurídico forte, contratar bons advogados, ter D&O, então tem toda. Segundo, que de fato você é obrigado a reportar a eficácia dos controles internos, gestão de riscos, canal de denúncia. Então, quando você tem todas essas estruturas de controles funcionando bem, a chance de você ter um problema desse de fraude é muito menor e se acontecer, você pega mais rápido.
Então, sim, eu acho que você está mais protegida. E agora, claro, se aqueles controles não forem eficazes, se forem só check the box, ou mesmo que seja tudo ok, mas a empresa quebrou, porque quebrou? Porque ela foi perdendo mercado, aí você vai ter um risco, mas eu acho que você está muito, em tese, por incrível que pareça, você está mais, você tem a tendência a estar mais protegido, está nessas empresas maiores e bem estruturadas. Só tem que tomar cuidado para que você, enquanto conselheiro, zere porque aqueles conselhos não sejam só pro forma. E a gente percebe isso até pelas atas crises do conselho. Você pega capital americanos, eu peguei todas as atas do conselho, nem aparece gestão de risco lá. Aí você começa a ver alguns documentos que estão sendo vazados, em que fala, isso aqui não leva para o conselho, isso aqui não faz. Então, eu acho que acho que você está mais bem protegido assim, mas o ideal é que você, enquanto conselheira, efetivamente faça com que aquele assunto seja realmente, sabe, que o canal de denúncia seja realmente autônomo, que ele reporte que tenha um reporte direto para o comitê, que tem independência para apurar as denúncias, ou seja, você realmente gastar um pouco de tempo em controles internos de gestão de risco para que sejam efetivamente eficazes. E para os outros que não estão no capital aberto, criar isso. Então, a primeira resposta, acho que não é inocência, não. Acho que você está bem por aí. A segunda, acho que eu induzi vocês em erro. Eu citei a questão que não tinha bônus, mas o fato de ter bônus ou não ter bônus não deveria ser a razão para pegar um conselheiro ou não, tá? Eu citei isso porque a gente até usou, ele tem uma remuneração fixa, pequena, mas foi a retórica de advogado mostrando que ele não era diretor, mostrando que ele não era sócio, mostrando que ele não recebia dividendo, mostrando que ele não compartilhava os resultados, mostrando que ele não estava no dia a dia, que ele se reunia uma vez, no caso ali era bimestre, que ele ia por bimestre, que jamais um cara que ia por bimestre vai entender tudo que está acontecendo dentro da empresa, que a missão dele era de counselor praticamente. Então essa foi a tese que a gente usou que deu certo. Mas eu não me pegaria isso. Eu acho que receber bônus ou receber um stock option numa empresa não é razão para te tornar, aumentar a sua responsabilidade, tá? Então deixa eu mudar isso. Oi, Débora. Então, Richard, você falou uma coisa aqui, deu um exemplo a respeito da questão do vínculo trabalhista, do conselheiro como PJ com terceirização. O E aí, diretor como PJ. então, mas como que caracteriza uma coisa dessa? É o tipo de contrato que ele tem? É os dizeres do... Então, você sabe, Débora, que tem uma confusão muito grande, os advogados trabalhistas então se atrapalham todos. O que gera a responsabilidade societária é o fato de você ser um administrador, portanto, um membro do Conselho de Administração, um diretor estatutário, significa que você foi eleito nos termos do estatuto, você tem os poderes do estatuto, que o estatuto confere àquela diretoria. Isso é um diretor estatutário. Outra coisa completamente diferente é como você foi contratado e remunerado. Não tem nada a ver Concordo. uma coisa com a outra. Nada a Isso. ver. O que Você vai interessa contratar. é a atividade que está sendo executada. É isso que vai ser levado em consideração, correto? Até eu descobrir que na seu trabalho, porque eles não entendem direito essas questões, alguns juízes acabam não aceitando a ação de responsabilidade de diretor quando o diretor é CLT. É uma coisa que não tem nada a ver com o mundo societário, isso é uma coisa muito lá do direito trabalhista. Não está Mas na a lei. CLT fala de cargo disso aí como confiança, não sei o quê, dá responsabilidade já. Não dá, mas tanto que o meu ponto é, regime de contratação, eu posso ter, olha só, eu posso ter vamos pegar diretor, tá? Diretor estatutário, estou falando de diretor estatutário. Esse diretor estatutário pode ser CLT ou prestador de serviço. Eu não preciso ser CLT. Até porque, normalmente, quando ele vai para o cargo de confiança, suspende o contrato de trabalho, depois o contrato de trabalho volta a valer. Então, mas eu posso não suspender. Então, a forma como eu contrato não muda minha natureza de diretor estatutário. Perfeitamente. Eu conheço Então, isso na prática. a questão é muito mais trabalhista e fiscal. Você ser autuado para alguém falar, não, desculpa, você está recebendo como PJ, como você está recebendo PJ? Que prestação de serviço está fazendo para a empresa? O serviço que você presta para a empresa é ser diretor. Está aqui, você foi eleito no seu estatuto. Aí você corre um risco de, o próprio diretor entrar com uma ação trabalhista contra a empresa, como geralmente eles tentam, querendo caracterizar o vínculo, mas também de uma fiscalização da Receita Federal
por não pagamento de contribuição em previdenciário incidente sobre prolabore. Mas isso está Eu- apaziguado a partir de agora do entendimento de terceirização, certo? Tinha uma É, questão até um passado antes disso, e aí você tinha, sim, eu vivenciei empresas do tipo, olha, o contrato pode fazer tudo isso aí que você está falando, sempre fez, mas com a preocupação que não se estendesse depois de 2 anos, porque a interpretação do jurídico da empresa era que a partir de 2 anos, obrigatoriamente gerava o vínculo, que até 2 anos ele tinha como defender, porque é um contrato temporário, porque era previsto já em umas questões que a própria CLT interpretava quando, mesmo para a pessoa física. É a partir de então que veio com a terceirização efetiva, como você está colocando, eu entendo que esse aspecto acabou. E não sei se está no tendo outros Brasil, casos. não, nunca, no Brasil nunca põe uma pedra no assunto falando esse assunto acabou, esqueça, isso não existe no Brasil. Porque você vê que agora De vez em quando ele não é o Teori, nossa, acho que o Teori Zavascki morreu. Quem? Teve um ministro agora, acabou de dar, ele perdeu, mas ele foi lá e disse que não aceita essa tese da terceirização irrestrita. Que se os elementos que caracterizam a relação de emprego, subordinação, etc., estiverem presentes, tem que reconhecer o vínculo. Ele perdeu. Então, não, só que o que a gente tem visto no STJ, no STF? O STF, no passado mesmo, muitas décadas atrás, o Supremo era muito fiel ao colegiado. Então, quando o Supremo firmava uma posição, até os ministros que eram contra essa posição passavam a adotá-la, em respeito à segurança jurídica, em respeito ao colegiado. Então, o Supremo é o guardião da Constituição, o Supremo dá a última palavra. Então, quando ele deu a palavra, ele não muda mais, a não ser que depois de 10, 20, 30 anos alguma coisa mudou no cenário. Então, se respeitava muito a força do colegiado. E o que a gente está vendo hoje no Supremo, infelizmente, é uma briga de vaidade. Mudou a composição, muda a composição do Supremo. Olha o que aconteceu na Lava Jato, olha o que aconteceu agora na terceirização. Então, toda hora que amanhã entrou 3 ministros com outro pensamento, ele não tem o menor pudor de mudar a decisão que o colegiado decidiu 2 anos antes. Prisão em segunda instância foi assim, voltou. Tem vários exemplos que o Supremo está indo e voltando. Então, hoje, sim, hoje o Supremo está com a posição que está derrubando as decisões da Justiça do Trabalho, dizendo que essa terceirização vale até para atividade fim, e, portanto, vale até para o diretor. Então, se o diretor Entendi. assinou, Agora, está recebendo com PJ, que fique. então, isso é um risco nesse sentido mais para a empresa do que para o diretor, para o conselheiro. Agora, Claro. se Não, essa linha é que se reconhece o vínculo, reconhece a contribuição previdenciária, não paga. Aí a bucha é grande. é para a empresa. Para a empresa, no trabalho do Então, agora tributário. vamos falar do lado de cá, do lado do conselheiro. Se essa tese, da forma que você está colocando, for verdadeira para o lado da empresa, o contrário para a empresa utilizar para dizer que esse cara era um conselheiro, um diretor, de fato, administrador, e responsabilizá-lo é a mesma. Não O vejo, ras- não vejo. Não Não? vejo a empresa. Tem um brocado, um estado em latim que a gente diz o seguinte: ninguém pode entrar em juízo alegando a própria torpeza. Ninguém pode entrar em juízo alegando a própria torpeza. Só falta a empresa que contratou o cara PJ dizer que o cara não é PJ. Porra, é o fim do mundo. Interna todo Mas não mundo, sei, né? né? Depois, não é PJ, não, mas querer responsabilizá-lo ele em atos de gestão do que vem a Mas contribuir. ele não precisa dizer que ele é administrador para isso. Olha só, se eu contratei um advogado, se eu tenho um contador na empresa e ele fez uma besteira, eu vou entrar com ação contra ele. Ele não precisa ser administrador para eu poder entrar com ação contra ninguém. Se eu achar dentro da empresa que um membro de um comitê, um contador, um advogado, alguém desviou dinheiro, ou roubou, ou fez uma coisa horrível, eu vou falar, você foi o causador disso. Eu não preciso ser administrador para isso. Entendi, Tá? perfeito. Então, entendi. Então, a questão do vínculo é mais uma tensão de risco que possa estar presente em relação à empresa do que em relação à atuação enquanto conselheiros. Isso. Ô, Perfeito. Isabela, pode falar. Oi, Richard. Eu queria muito te perguntar, bom dia. Bom dia. No
contexto de fusões, cisões e aquisições, que riscos característicos, do ponto de vista fiduciário, conselheiros enfrentam? E, de fato, que passos, né, conselheiros deveriam tomar ao prevenir a sua exposição a esses riscos? Haja visto o que nós observamos há 2 dias, né, no contexto de toda a publicação entre açaí atacadista, GPA e Receita Federal, por exemplo. Então, vamos lá. Sabe que eu cheguei a organizar uma vez, a gente dava uma aula no BGC, era um curso de o papel do Conselho de Administração nas fusões e aquisições. Depois o IBGC descontinuou esse curso porque ele era um curso muito pontual. O IBGC está fazendo cursos mais recorrentes, né? Mas o ponto é o seguinte: uma transação, quando você está num conselho que você vai aprovar uma operação de fusões e aquisições, o M&A, a gente vai aplicar os mesmos deveres, dever de diligência, de lealdade, sem conflito de interesse, a mesma coisa. Então, primeiro, não pode ter deslealdade. Eu não posso forçar uma aquisição completamente contrária ao interesse da companhia, recebendo propina do lado direito. Então, vamos esquecer a deslealdade, a má-fé. Mas eu posso ser responsável por diligência. Então, por exemplo, caso Passadina. O caso Passadina é um exemplo clássico de tentativa de responsabilizar os membros do conselho e da diretoria pelos prejuízos causados à Petrobras na aquisição de Passadina. Então, esse é um exemplo concreto, tá, Isabela? De BMN. Qual foi o que pegou lá? Primeiro, o que o TCU alegou? Alegou que os membros do Conselho de Administração foram negligentes ao aprovar uma operação. E aí, quais foram os elencos que ele elencou? O que se espera de um conselho numa operação de M&A? Primeiro, quanto que o conselho discutiu os prós e contras daquela operação, do ponto de vista estratégico. Ou seja, quando a operação foi levada pela diretoria para o conselho, quanto que o conselho dedicou tempo em discutir o alinhamento daquela transação, a estratégia dos negócios, as vantagens e desvantagens daquela aquisição. Então, primeiro segundo, os cuidados que você normalmente tem que ter. Então, lembra que eu falei para vocês que quando a gente vai procurar diligência em cada caso concreto, a gente procura ver qual é a melhor técnica de administração para determinado assunto. Então, por exemplo, você está fazendo uma compra de empresas, tem um itinerário de M&A. Então, primeiro, você faz lá, você está discutindo lá se você vai ter, para você dar informações, obter informações da empresa, você tem um NDA, um contrato de confidencialidade. Depois você vai assinar, eventualmente, um memorando de entendimento. Depois, para ver se vocês estão alinhados. Depois você vai fazer uma due diligence, para saber se a empresa você está comprando, se você for comprado é outra coisa. Você está comprando se tem passivo tributário, trabalhista, ambiental, consumidor, proteção de dados, climático, etc, etc. Depois você vai discutir a transação e você vai ter que ter elementos que você consiga mostrar que pagou o preço que vale, tem um valuation que suporta. Então, qual a diligência, quanto o conselho acompanhou, se a operação fazia sentido, se o preço está sendo pago ou sendo recebido está suportado por um valuation, ele é adequado, se a due diligence foi feita, como é que contratualmente a operação foi amarrada. Ora, se você comprou uma empresa e não fez uma due diligence correta e ela aparece com problema ambiental, você foi negligente na proteção da companhia. Então, no caso da Petrobras, da Passadina, para tangibilizar vocês, qual foi a alegação do TCU? Que a documentação, quando aprovou a operação, naquela específica reunião que aprovou a operação, a documentação chegou na véspera. E tinha 14 itens de pauta na reunião do Conselho. Então, pelo regimento interno do Conselho de Administração da Petrobras, a documentação tinha que chegar com pelo menos 7 dias de antecedência. Então, o Conselho não exerceu a sua prerrogativa de receber a documentação com 7 dias, aceitou a documentação chegar na véspera. Nas atas, você não vê uma pergunta que o Conselho tenha feito sobre por que do preço, por que da aquisição, se teve do DIS, qual a opinião dos assessores. Não. Terceiro, o Conselho
alegou que aprovou uma operação em que tinha duas cláusulas, que tinha um put option, que ele desconhecia porque não estava no resumo executivo, então o terceiro fala, pô, você não tem que se fiar pelo resumo executivo. Até porque as notas técnicas que estavam na documentação de suporte, ainda que chegou na véspera, fazia menção a uma dessas cláusulas. E o resumo executivo da diretoria não fazia. Então o conselho falou assim, ó, puxa, eu não sabia, ele me enganou. Eu falei, como assim me enganou? Era só você ter lido o material de apoio. Né? Então, tudo foi levando à tese de que o conselho foi negligente ao aprovar. E por que negligente? Porque, no final das contas, ele aprovou uma operação que veio da diretoria de maneira cega, de maneira negligente, não teve qualquer tipo de questionamento. E aí, essa decisão teve duas questões aí. Então, só para te dar um exemplo concreto, a gente espera que quando uma transação relevante, suba para o conselho esteja acompanhando essa transação, que ele valide como se chegou no preço pago ou recebido, aqui do diligence que foi feito, quais foram os achados do diligence, como eles foram endereçados. Você tem que acompanhar a transação mais de perto. Quando você só aprova uma operação que chegou para você, Isabela, e com nenhum questionamento, é o que a gente chama de você teve uma confiança cega na diretoria. Então, você foi um look-through. E aí isso nos remete para outra questão muito clássica de responsabilidade do conselho, que é até onde vai o seu direito de confiar. Até onde vai o seu direito de confiar. Porque o conselho toma decisões confiando na diretoria, no parecer do auditor independente, no parecer da auditoria interna, no parecer do advogado, na, 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 no que a diretoria trouxe para ele, de informações para ele tomar a decisão, na documentação que lhe é enviada. Mas aí a pergunta que fica, devolvo essa pergunta para você, Isabela, até onde vai o direito de confiar? Até onde você pode se defender em juízo, dizendo, puxa, mas eu confiei no diretor, eu confiei no conselheiro, eu confiei no auditor independente, eu confiei no auditor interno. Até onde, Isabela, vai o seu direito de... Até onde... Quão eficaz é uma defesa sua alegando isso em juízo? Ou perante uma CVM da vida? Desde que você comprove o exercício da diligência, né? Eu entendo que você tem recursos para sua defesa, mas Você sabe eu- como é que se prova a diligência no direito de confiar? Aham. Se eu não me engano, são 4 ou 5 elementos. Então, quando o juiz se depara com uma alegação de que eu confiei no, ele fala, bom, quem é o no? Qual é a qualidade do assessor que você contratou? Você tinha que fazer uma due diligence ambiental e você contratou uma empresa de esquina que não tinha nenhum track record de... Você tem um parecer atuariário quando contratou seu amiguinho que é advogado criminalista. Você colocou num cargo, um cara que claramente nunca viu aquilo na vida e era um cargo técnico. Então, a primeira coisa que eu vou olhar tá bom, respeito e aceito que ninguém é capaz de administrar qualquer empresa sem confiar em quem o cerca. A administração de uma companhia é igual a um corpo humano. É o rim, é o coração, são os ossos, é a corrente sanguínea. Então, é um corpo humano, todo mundo funcionando em harmonia, e quanto mais harmonia, melhor o corpo humano vai funcionar, melhor a empresa vai funcionar. Então, você tem o direito de confiar. Mas, primeiro, qual é a qualidade do assessor? Segundo, você deu a esse assessor as informações suficientes e completas para que ele tomasse uma decisão, te ajudasse, ou você omitiu metade da informação, porque sabia que se você desse a informação completa, por exemplo, a diretoria mente, por exemplo, sobre os controles internos da companhia, adultera. Primeiro, quem é a qualidade do assessor? Se você deu a ele as informações, ou ele teve acesso às informações, o ambiente que você criou permitia a ele atuar de maneira plena. Não dá para você ter uma área de controles internos que não tem acesso, por exemplo, a resultados relevantes das controladas. Que eu sonego determinadas informações para o Conselho Fiscal. Então, terceiro, para você dizer que efetivamente confia, eu quero entender que você leu, discutiu, argumentou, contra-argumentou, mudou a opinião de quem te deu a opinião ou se convenceu dela. Então, não pode acontecer de você não ter interagido. Então, aí sim, uma vez que você interagiu, concordou, você vai em frente. E eu, por exemplo,
Eu estava no Conselho Deliberativo, eu levei uma operação para aprovar, o diretor da CCN, levei uma operação de mina para aprovar a venda da divisão de uma empresa que a gente tinha para a CCN Mineração. Tinha que passar no Conselho. E eu lembro que a gente tinha uma valuation que a gente imaginava que ia dar uns 100 milhões, deu quase 100. Puxa, mas da onde veio esse valuation? Eu sou advogado, eu não tenho formação de valuation, na época diretor de negócio eu era, mas não sou um cara financeiro, tá? Chamei não sei quem aqui faz valuation, mas chamei a área de valuation da CSN e a pessoa começou a me explicar. Não sei se vocês já viram valuation na vida, né? Assim, aí ele começou a explicar, porque umas fórmulas desse tamanho, né? Aí ela falou assim, não, porque o beta, falei, beta para mim é um peixinho que você botar um do lado do outro vai brigar. Aí ela deu risada, tal. Eu falei, só que eu sei ler. E aí eu li o valuation, eu li as premissas, e a premissa estava lá, depreciação acelerada. E eu falei, por que nós estamos usando depreciação acelerada aqui? Pô, a gente é caminhão de mina, 3 anos está destruído. Eu falei, tá, mas eu conheci a operação, né? Eu falei assim, mas essa não é aquela frota que está parada há um ano? Não tem nenhum impacto na depreciação? Por que você está. Aí eu tinha uma outra questão. Eu falei, por que nós estamos usando perpetuidade se esse é o maior contrato dessa empresa, é um contrato que vai vencer daqui a um ano? Aí ela me explicou, não, então eu posso até ser enganado, mas eu preciso interagir, eu preciso perguntar. Então, e aí a gente até mexeu na taxa de depreciação para levar esse coeficiente desse ano. Então, para você dizer que confia, significa que você interagiu. Depois vem sinais de alerta. Se o terceiro que você confia tem sinais de alerta de que alguma coisa não está errada, não está certo. Então, quando o conselho está interagindo com a pessoa que ele confia, mas alguma coisa está chamando a atenção dele, sinais de alerta, se alguma coisa não está legal, ele tem a obrigação de avançar para cima desse sinal de alerta. E por fim, boa fé de leitura. Então, qual é a qualidade do assessor? Se ele teve espaço para trabalhar de maneira adequada, você interagiu com ele, discutiu e se convenceu. Se não se convenceu, perde mais tempo, perde mais informações, etc. Sinais de alerta. Esse sinal de alerta você tem que atacar. E, por fim, boa fé. Aí, se você tiver esses 5 elementos, você pode dizer que confiou. Aí, mesmo uma fraude, você vai ser absolvida. É, por exemplo, o caso da Taurus, que eu não sei se eu falei para vocês na última aula. Taurus é uma venda de uma divisão de negócio, uma parte relacionada. Tinha uma fraude na segunda parcela do preço, jamais seria paga. Isso afetou as demonstrações de resultados da companhia, bônus, dividendo. Todo o conselho foi absolvido. Então você veja que fraude contábil, todo o conselho do Pan-Americano condenado, todo o conselho da Tauro absolvido. O que mudou? Foi a atitude. Então, o conselho da Tauro questionou a operação, era uma venda, era uma M&A de venda. Ele questionou a operação, ele queria entender por que aquele preço, por que aquelas condições, mas dada a ausência de qualquer red flag, advogados de primeira linha, não tinha, ele foi absolvido. Porque para ele descobrir a fraude, ele teria que entrar no nível discutido da operação, inclusive vendo todos os contratos, todas as negociações, não é papel de conselho. Então, essa questão de que você perguntou do M&A, ela vale para qualquer coisa, mas M&A é isso. Você tem que M&A, você dirigindo M&A, teve NDA, deu ou não deu exclusividade, teve due diligence, a operação foi questionada, discutiu-se o plano de integração, não se discutiu o plano de integração, qual foi a diligência, o care que você teve no acompanhamento sem virar diretor. Isso aí é usar as técnicas de administração. Uhum. O Richard, você registrou esse seu questionamento sobre o laudo? Eu não registrei porque eu não era diretor estatutário, eu era diretor não estatutário e eu estava levando isso no conselho. Então, agora, por exemplo, quando eu estava Cecília, quando eu estava no conselho deliberativo de um fundo de pensão, a gente tinha que aprovar, por exemplo, a segregação da carteira para marcar na curva os aposentados e a mercados os da ativa. Só que a gente ia segregar a carteira do mesmo plano. Hoje parece que até norma isso. Mas naquela época não tinha regra sobre isso e a gente ia consultar a Previ. Quando eu estava aí eu estava no conselho. Quando veio o primeiro parecer do advogado, eu achei que estava com muito risco lá colocado. Aí eu pedi um segundo. Aí no segundo, a gente aprovou a operação, porque toda operação tem risco. Mas era uma decisão informada e repetida. E lá, se você for na ata, vai estar lá. O conselho questionou
os riscos, pediu o segundo parecer. Então, está todo o rastro da discussão. Mas isso não impediu a gente de tomar decisão mesmo com risco. Eu não tenho, tomar operação com risco eu vou tomar sempre. Tá, Não vai existir. Mas lá materializei. tá. Mas não Obrigada. precisa ser, Cecília, que eu fiz aquela pergunta. Precisa, questionou sobre a perpetuidade, que foi respondido. Pode ser coisas mais. Mas a gente precisa melhorar a forma de fazer ata no Brasil. A ata precisa ser melhor, bem feita. Não precisa ser uma Bíblia, mas não dá para ser uma ata colocado, aprovado. Tem que ter um Ô, pouquinho mais Richard, de. Só, você só acha... tem uma ordem de gente com a mão levantada aí. Aliás, agora apareceu bom pra Era caramba. só uma pergunta sobre o registro, especificamente. Você Você ainda era acha que você, eu uma pensei que era pergunta outra. no portal de Então, governança, um registro lá, você acha que é uma coisa que a gente consegue recuperar? sim, por isso que eu gosto muito, Cecília. Você está tocando num ponto que é muito importante. Que uma coisa é você ter uma atuação dirigente, leal, sem conflito de interesse, interesse da companhia. Outra coisa é você ter evidências para mostrar que você foi assim. E a gente tem um conjunto hoje muito claro para vocês criar esse conjunto, tá? Eu vou dizer 5 coisas ou 4 que eu faria. Primeiro, um calendário anual temático feito à imagem e semelhança das atribuições do conselho. Para cada atribuição do conselho, quais atividades que eu preciso para cobrir aquilo, como que eu vou alocar essas atividades ao longo do ano, e aí eu vou ter a certeza que eu estou cobrindo aqui. Segundo, uma belíssima secretaria de governança, que controle as pendências, que controle o fluxo de documentação. É comum, por exemplo, Cecília, a gente pediu alguma coisa, se a gente não for diligente nós próprios de anotar, se a diretoria não voltar com aquilo, a gente vai esquecer que pediu. Acreditem, a gente vai esquecer que pediu. Então tem que ter algum controle de pendências. Portais de governança como Diligence, Atlas, Rodas, qualquer um deles é muito bom, porque fica lá registrado a documentação de suporte e até eventualmente os questionamentos e os pedidos feitos pelos conselheiros. Eu gosto muito, sim, Cecília. E terceiro, as atas bem feitas. Então, esse conjunto de calendário anual, Secretaria de Governança, atas bem feitas, portais de governança, eu acho assim, muda a eficácia de qualquer conselho, falando de eficácia. E, por tabela, ainda melhora a sua chance de evidência da diligência do conselheiro. Eu gosto muito, tá, Cecília? Oi, Cris. Cris, deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu ouvir a Elvira e a Isabelle, porque ainda não as ouvi, depois eu volto para vocês e a Jéssica. Oi, Elvira. Obrigada, Rita. Bom, excelente. Eu estou adorando e fazendo várias anotações aqui. Eu queria fazer um comentário, acho que corroborando um pouco do que você falou sobre companhias abertas de grande porte, porque minha experiência foi essa, né? Eu fui conselheira da Eletrobras ainda como estatal, né? Depois passei para a CFO e lá fui conselheira de várias empresas do grupo e antes eu também tinha sido conselheira fiscal e membro do comitê de auditoria em empresas investidas da Neoenergia, e todas empresas muito grandes e que passei por N problemas lá, mas sempre teve essa defesa da companhia, inclusive na Neoenergia eu tive um caso muito complicado que nós tivemos uma ação ambiental, que é criminal, né? E eu era conselheira de administração de uma empresa do grupo, aliás, eu era membro do comitê de auditoria de uma empresa do grupo, e a ação era anterior à minha gestão como administradora, porém, quando veio a ação, o juiz lá não quer nem saber, ele entra lá, vê quem é o administrador hoje e coloca você. E isso aconteceu comigo. Eu não era administradora na época do fato, e foi um processo muito longo, mas como era uma empresa muito grande e teve toda a defesa jurídica, eu saí da Neoenergia e mais de, sei lá, 6 anos depois é que o assunto foi resolvido e deu tudo certo. Então, acho que é corroborando o que você falou, de que se você está numa companhia de grande porte, capital aberto e que tem toda essa estrutura jurídica, que tem patrimônio, eu acho que o nosso risco fica muito reduzido, né? Isso, Ele para mim, volta a ser o que está no seu controle. É ser exatamente diligente, ser leal, ter atas bem feitas, isso. exercer o papel que é esperado de um administrador. Exatamente. Eu, quando fui para o conselho da Eletrobras, eu ouvi muito isso, até contei isso para a Cris aqui no podcast que eu gravei com ela recentemente. Aliás, Cris, foi excelente, eu estou tendo ótimos feedbacks.
E eu falo sobre isso, que é uma empresa muito grande, muita gente achou que era uma decisão muito arriscada, até porque era estatal, com todos os problemas e tal, e realmente foi um período muito difícil. Mas eu sempre tive essa segurança, apesar de mexer com vespeiro, com privatização, com um monte de coisa complicada, mas era uma empresa com muito coativo, né, com área jurídica, enfim. Quando uma empresa grande vira quebra, é um buraco enorme, né? Mas olha só que engraçado, se uma empresa de 300 milhões de faturamento fechada quebrar e ela tiver 40, 50, 60 milhões de prejuízo tributário, etc., provavelmente seu patrimônio também não vai ser suficiente. Ou seja, se você comparar o patrimônio físico, da pessoa física, com o da empresa, Isso. eu ter 30 milhões contra mim, ou 33 bi contra mim, não vai fazer a menor diferença. Não, a menor diferença, exatamente. Já acabou com o meu isso. patrimônio, entendeu? Então, você está mais protegido assim. Mas tem que tomar cuidado para os americanos da vida não acontecer, tá? Não, com Acho que é certeza. muito Agora, o que eu importante, ia te tá? perguntar é essa questão das atas, porque isso eu tenho visto muito, tá? Eu já saí da Eletrobras tem um ano, mas hoje eu estou em alguns conselhos fiscais, estou em comitê de auditoria, e eu tenho visto muito essa prática de atas sucintas demais, que é exatamente o que você falou. Por mais que a gente faça toda essa diligência, debate, confere a agenda temática, chama auditor, faz tudo. Reuniões até longas. Só que quando vem a ata, é assim, apresentou isso, aprovou, apresentou isso, aprovou. O que a gente pode fazer nesse... Porque eu tenho visto essa prática, inclusive companhias de grande porte, capital Não, aberto. sim, sim. E às vezes é a própria presidente do conselho que não quer, os próprios conselheiros que não querem, principalmente quando você tem um ambiente de controle, etc. Mas olha lá, eu acho que as atas têm que ser melhor elaboradas e, como a Cecília colocou, se tiver lá também as trocas, material de suporte que foi, questionamentos ou solicitações por e-mail, às vezes. Ou seja, Perfeito. também vale, é o portal. conjunto da obra, é o conjunto da obra, tá? Mas eu acho que vamos diligenciar para a ata ser um pouquinho melhor elaborada, tá? E dá. Por exemplo, eu nunca imaginei que fosse possível isso, tá? Mas a CBF-Prev, que é o fundo de pensão da CSN, tem uma governança muito boa. E sabe o que acontecia ao final de todas as reuniões? Tinha que ler a ata e assinar. Ao final de todas as reuniões do conselho. E eram atas de 4, 5 páginas. Primeiro, olha só, gente, que é o que a gente faz até no escritório aqui, a Jéssica deve fazer isso também, que está cansada de fazer isso, mas a gente, quando a gente tem nossa divisão de Governance Office as a Service aqui, o que a gente fala? A gente tem que ir para a reunião com a ata pré-pronta. Richard, que feio. Eu falei, não é que é feio, gente. Eu já sei quais são as matérias, eu já sei quais são as atribuições, então eu vou com a ata pré-pronta. A ata, você já vai para a reunião, computador ligado, ata pré-pronta. Aí você, primeiro ajuste, está presente todo mundo? Não está. Conforme vão tendo as discussões, eu não, né, que eu estou lá, mas vai começando a completar. Ao final da reunião, projeta a tela, todo mundo lê e assina. Então seria, para mim, o ápice, né? Mas e ali você deu para enxergar que, primeiro, dá para fazer atas em que você coloca alguns questionamentos, fulano questionou isso. Às vezes o conselho solicitou. Então dá para fazer de várias maneiras. Mas se você questionou uma operação, se você pediu uma informação a mais, diga, olha, o conselho questionou em relação à taxa de não sei o quê, que foi esclarecido pelo diretor financeiro, o conselho se deu por satisfeito, ou pediu. Então, um pouquinho mais de elaboração na ata, não machuca ninguém, e até mesmo se você estiver diante de uma questão muito sensível, que, por exemplo, um risco de fraude, você não vai botar na ata, cuidado, risco de fraude. Não, você faz uma nota da ata, que não vai para a ata oficial, mas ela fica registrada na companhia. Então você tem várias maneiras de fazer ata. Então, melhorar o processo de elaboração de atas é fundamental. Oi, Zambelli. Oi, Richard, obrigado aí pela discussão, tá super rica, mesmo acho que a gente que tem bastante experiência já em conselho, sempre consegue aprender várias coisas, né, Elvira? Eu queria fazer 2 ou 3 comentários Isso aí, e depois Ana. fazer mais uma pergunta também sobre ata. Acho que na questão você falou do valuation, só para deixar um caso aqui que a gente fez muito na Petrobras, no período que eu estive lá, entre 2018 e 2020, a gente usava outras empresas externas para fazer valuation. Então, quem tiver em alguma situação assim, a gente usava tipo Evercore, usava banco, e aí vinha com um range, justamente para, usando o caso de Pasadena, certo? Para comprovar que se você estava vendendo algum asset, você estava naquele Dentro do range. range. Pegava isso como uma forma de fazer.
A outra questão que você falou da governança, né, também, que eu acho que é fundamental, assim, mais do que só a governança, de ter alguém que anote e tal, mas ter, assim, eu sinto uma diferença muito grande de empresas em que a gente tinha secretários de governança top e das que não tem. Então, na Petrobras, a gente tinha Sim, sem dúvida. Sem com dúvida. o Gabriel, com o João Gabriel, e em alguns conselhos que eu estou agora que tem uns secretários de governança super bons. Então, assim, o negócio anda igual um reloginho. E nas que não tem, então eu passo a fazer minhas próprias anotações, porque eu acho que não, a governança ainda não está nesse nível. Madura. É. E uma outra coisa que eu queria só deixar aqui, eu vi que a Cris também fez perguntas sobre essa questão do ESG Claims, eu estou num conselho, num dos conselhos que eu estou agora, a gente acabou de fazer um levantamento super completo, então se alguém quiser tirar dúvida e tal, estou à disposição, tá? Sobre o que estão sendo feitos claims, quais são os claims que estão ganhando em relação a ESG, com relação aos conselheiros, então tem bastante informação aí que eu posso compartilhar. E aí, para tirar minha dúvida aqui, é um pouquinho na questão da ata, se você podia te falar um pouquinho da sua experiência com o aspecto legal. Quando eu estive no conselho da Braskem, minha primeira reunião foi a famosa reunião onde a gente foi informado sobre Maceió. Eu vinha do conselho da Petrobras, a gente Que fazia já bacana, cartão de visita. cartão de visita. E aí eu vinha do conselho da Petrobras, a gente tinha atas de 4 ou 5 páginas, bastante detalhada, com os questionamentos dos conselheiros. E o primeiro pushback ali foi porque aí veio uma ata para a gente assinar no final da reunião, que era uma ata de uma página, onde falava assim: os conselheiros foram informados sobre Alagoas. Aí eu falei: alto lá, alto lá, alto lá. A gente acabou de fazer uma lista gigante de pedidos, de coisas que têm que ser feitas, de ações e tal, informados. Amanhã esse negócio, né, desaba, despenca, mata 1.000 pessoas, a gente foi informado, né? E aí foi quase uma briga ali no primeiro dia de reunião, porque eles estavam acostumados com essas atas muito sucintas. Mas o maior pushback que a gente teve na época, e eu ainda sinto dificuldade quando são questões assim sensíveis a nível de legais, como fazer esse registro sem comprometer, porque aí a briga toda era, mas a gente não pode registrar isso porque tem um Mas aspecto olha legal, você já só, está assumindo culpa, né? não, vamos lá. Primeiro, quando você tiver o levantamento das ações climáticas, ESG, manda para mim também, tá? Então, segundo, a gente estuda bastante, mas você tem coisa lá. Terceiro, valuation, é isso mesmo, é diligência. Você pediu para tudo, gente. Você vai aprovar um CAPEX, quase. Então, mas indo para a sua ata. Eu tive um caso que eu estava assessorando, que era uma fraude de rótulo. E aí a gente foi morrer de medo de que eventualmente tinha um problema de saúde, tipo cerveja lá no Minas Gerais, sabe? Cervejaria de Minas Gerais. Então, quando você tem uma ata dessa, a gente colocou, por exemplo, no caso do Maceió, teria que olhar lá e falar, ó, o conselheiro foi informado e requereu uma série de providências que estão arquivadas na sede da companhia, você não diz quais são, mas você começa já a dar a diligência. Depois, por exemplo, quando a gente está fazendo um investigation de fraude, eu não posso denunciar antes da hora, não posso fazer uma fraude que chegou numa propina. Eu ficar registrando na ata que tem propina, mas em algum lugar tem que estar. Então, por exemplo, uma das empresas que a gente estava era tão delicado o assunto que o assunto teve um codinome, a gente colocava as perguntas, o assunto estava em todas as reuniões do conselho, mas a gente tinha ata paralela. A ata paralela era o que a gente chamava notas da reunião. As notas da reunião eram super explícitas e a gente arquivou ela no escritório de advocacia. Ela estava na sede da companhia, mas ela ficava só no escritório de advocacia que tinha acesso. Mas todos os conselheiros tinham acesso, né? Desculpa. Ela não estava lá exposta nos arquivos da companhia, mas ela estava no escritório de advocacia contratado, que estava nos assessorando no investigation forense, e então a gente fez as notas. Então, eu poderia ter um caso em que eu vou ter o assunto tratado na ata e as notas das reuniões mais detalhadas arquivadas na sede da companhia. E num caso extremado, não sei se está certo ou errado, mas nós deixamos que o conselheiro, porque chegou uma hora que a gente não queria botar foi essa briga. O conselheiro independente queria detalhada a ata, o próprio jurídico falou, não dá para vocês colocarem isso agora, vai quase que aí falou, não, vai estar na nota em paralelo, na nota de apoio à ata, é uma ata 2, com todos os detalhes. E aí, mais lacônico, mas um indício de que o conselho está atuando. E depois, o conselho falou, mas eu quero ter acesso a qualquer momento. Onde vai ter? Podia ter ficado na sede da companhia, como no caso ficou no advogado. Você sempre tem um jeito, bem discutido, sempre tem um jeito de deixar bem registrado todas as movimentações.
Por exemplo, eu estou no comitê de investigação hoje. Nós estamos na nossa 32ª ata. E lá nas nossas atas tem a corrupção, tem tudo. O que a gente achou, o esquema que a gente achou, e as atas estão todas lá. As atas do conselho são mais sucintas, as atas do comitê são mais válidas, estão arquivadas com o advogado. Então, sempre dá um jeito. E você fez certinho, Isabelle, ir lá e falar, não, essa ata não dá, você só é informado. Porque aí cai naquele outro ponto de dever de diligência que eu falei para vocês, que é o red flag. Red flag, uma vez alertado de algo, tem que agir. Se você é alertado de algo e não tem nenhuma ação subsequente, você foi negligente. Oi, Não, Isabela. obrigado. Richard, no contexto da responsabilidade fiduciária dos conselheiros de administração, como navegar o desafio do equilíbrio entre entrega de curto e longo prazo? Como garantir esse equilíbrio entre resultados de curto prazo e preservação dos fundamentos que levam à sustentabilidade de longo prazo das organizações? Eu acho que do ponto de vista de governança é mais complexo do que do ponto de vista legal de responsabilidade, tá? Quando a gente pensa em governança, a gente está falando que o conselho deveria estar firmando de maneira muito clara o seu propósito, deveria estar aprovando o planejamento estratégico de longo prazo, deveria estar olhando para todos os stakeholders, para a perpetuidade da companhia do ponto de vista de todas as partes, todos os capitais que ela trabalha. Então, para a responsabilidade legal, Isabela, é muito mais simples do que parece, né? São sempre, pô, gente, são sempre três coisas. Primeiro, não pode ter má fé. Então você precisa estar claro que você está atuando no interesse da companhia, está de boa fé. Dito isso, ser dirigente. Dirigente, você demonstra em dois sentidos. Um, nas decisões que você toma, aprovei um CAPEX, aprovei uma fusão de aquisições, e você tem que demonstrar que tomou uma decisão informada, refletida e sem conflito de interesses, que é o tripé que a CVM usa. A decisão informada é aquela decisão que você recebeu a documentação, você leu, questionou, aprovou, está tudo registradinho. Isso é uma decisão informada e sem conflito de interesse, você não está conflitado. E na parte de oversight, de monitoramento, você tem que demonstrar minimamente que demandou da diretoria que tenha controles internos de gestão de riscos, uma estrutura de controles internos de gestão de riscos adequada ao porte e tamanho da companhia. 2, que de tempos em tempos, via auditor independente, via auditoria interna, você faz a avaliação da eficácia dessa estrutura e corrige e saneia, melhora os eventuais pontos de melhoria. 3, dedicado pontos de problema, red flag, seja do relatório do canal de denúncia, você ataca. Se você fizer isso, e do ponto de vista cultural, dado que agora a gente está começando a ter responsabilidade, a gente está começando a ter responsabilidade de administrador pela falha na cultura, como foi o caso do McDonald's, falhou na cultura de não assédio, porque ele não prestou atenção nos sinais de alertas, denúncias não eram apuradas, denúncias apuradas não eram devidamente punidas quando eram diretores, mas então sinais da cultura. Então, eu acho que também um belo do programa de integridade, sabe? Você realmente fazer valer o código de ética, programa de integridade, tal. Então, se você fez isso aqui, decisão informada e refletida sem conflito de interesse, e controle interno, gestão de risco, programa de integridade, monitorados, etc., você vai ganhar todas, Isabela. Aí a diferença entre curto e longo prazo vai estar muito mais nas questões estratégicas, mas não vai bater na responsabilidade do administrador. Então, é mais complexo do ponto de vista de governança, você equilibrar esses pratos, mas do ponto de vista de responsabilidade legal, vou dizer mais, vocês que participaram de empresas mais estruturadas, quando os controles internos estão estruturados, estão bem colocados, o programa de integridade está funcionando, você não gasta tanto tempo assim acompanhando, não. Você consegue ficar nos 30% de monitoramento para guardar os seus 70% de olhar estratégico. Mas se você não tem nada, então para a responsabilidade legal, eu acho que essa questão é menor, tá, Isabela? Muito obrigada. Oi, Jéssica. Jéssica, Juliana e Débora, na sequência. Richard, só para a gente terminar às 10, Jéssica, Júlia, Débora, só para a gente ser mais sucintas as perguntas, para a gente terminar pontualmente às 10. Pode ser? Combinado, obrigada. Richard, eu fiquei com uma
dúvida, queria a sua opinião num ponto específico que você falou, lá citando, acho que o caso Passadina, que é o sumário executivo do que foi apresentado, que era a operação, ele estava incompleto, ou viciado e tudo mais. Então, você recomendaria o quê? Que os conselheiros lessem todo o material dessas operações mais complexas e não se fiassem só no material, porque a gente tem sempre aquela briga do tamanho do que é do material disponibilizado para o conselho. Então, o que você Olha, sugere? primeiro, eu não acho que o conselho tenha que ler todos os contratos da operação, seria inviável. E nem tem, às vezes, capacidade para entender. Você pega um M&A, que eu já fiz 58 na minha vida, pegar um contrato de M&A americano, só a parte de definição tem 15 páginas. Você trabalhou com M&A também, você sabe. Então, eu não acho que o conselho tem que fazer um escrutínio de todos os documentos da operação. Isso seria invadir a competência da diretoria e é inviável. O conselho não vai conseguir atuar. Agora, a Petrobras. Petrobras faz notas técnicas, da essência dos estatais, e as notas técnicas lá, né? Então, você não lê nem a nota técnica, tá? Dá uma leitura nas notas técnicas para ver se tem alguma coisa lá, eu acho que isso o conselho deveria ir, tá? E tudo depende também, Jéssica, do tamanho da operação, de quanto ela vinha sendo acompanhada ou não, para me dar o conforto. Agora, em tese, eu deveria ver o resumo, fazer questionamento, porque o que a gente viu na Petrobras é que não houve algumas perguntas básicas. Está comprando uma operação 50% a 50%, você tem que perguntar qual é a solução de impasse se esses dois brigarem. Como é que você não tem uma pergunta dessa? Como é que você não tem uma pergunta de como é que chegou nesse preço? Teve avaliação externa ou não teve? Então, eu acho que questionamento e a leitura, pelo menos para a documentação de suporte, pelo menos os resumos das notas técnicas. Agora, se é obrigado a ler todos os contratos da operação, acho que não, tá? Acho que nem o judiciário vai te exigir isso, tá? Oi, Juliana. Richard, rapidamente, você mencionou tributário e trabalhista, né? O tributário, agora, à luz da reforma, e nessas mudanças, enfim, uma loucura, né? Que está no Brasil, especialmente para varejo. Além do princípio, né, de tomar decisão informada, diligente, etc., etc., o que você tem visto de caso efetivo que pesa para os conselheiros em relação ao tributário? Minha dúvida é, as decisões são tomadas, em geral, com 3 pareceres de advogados, existe algum histórico? Isso eu fiquei um pouco Não, tem. preocupada. Normalmente, os casos tributários que mais geram responsabilidade são aqueles em que o diretor não consegue provar sequer que acompanhava o recolhimento do tributo de maneira adequada. Não tinha uma área tributária. Agora, se tiver uma empresa que tem uma área que cuida do tributo, você tem uma empresa em que a auditoria tem no escopo da auditoria olhar como os tributos estão sendo recolhidos. Grandes operações de planejamento tributário são feitas com suporte de 2, 3 pareceres de advogado, acabou, você vai ser absolvida. Ponto. Ponto. Oi, Débora. Eu queria voltar um pouquinho no assunto das atas. Eu tenho experiência aí com conselho de administração, comitê de auditoria, empresas também de vários portes, estatais, economia mista, e aí foram adotados determinados procedimentos em relação a atas de formas diferentes. E o extrato da ata. E aí publica o extrato da ata, e eu vou falar assim, alguém tem interesse no assunto, e esse alguém do interesse pode ser um acionista, qualquer, que não é presente na administração, ou um outro tipo de parte relacionada. Aí eu queria entender assim, a obrigação de se dizer se pode ou não pode, porque esse assunto sempre correu no meio dos orientadores do extrato da ata, que pode ou não pode divulgar e colocar. Esse é um caso. O outro caso, eu tive eu como membro de comitê de auditoria, uma empresa que havia recém-passado por grandes problemas de questões com o Ministério Público, até diretoria presa, de sair algemada e tudo mais de dentro da corporação. E aí tomou-se que a ata do comitê de auditoria, que é mais delicada e não tem obrigação de publicação, fosse 100% publicado na íntegra. E o que acontece? No começo tinha um certo constrangimento, mas depois você esquece, porque as reuniões foram gravadas
como a gente está aqui, totalmente gravada para ser redigida depois, tal, 100% disponibilizada no site da companhia. Então, eu queria ouvir de você a respeito da questão do extrato da ata, isso que você falou de colocar as atas no escritório. Eu presenciei, você deve saber disso, alguns anos atrás, batida da Polícia Federal em escritório de advocacia. E Não, mas ele não levou está as para atas, esconder. Olha documentos, só, tudo gente, junto, do você mesmo não fez jeito. a. Não, gente, olha só, você fez a ata para estar acessível em algum momento. Então, se ela tiver uma questão da Polícia Federal e ela quiser ver, você vai mostrar. Inclusive, o Conselho Independente queria que ela existisse para mostrar as diligências, tudo que foi feito. Por isso que a ata tem que referir toda uma diligência, e todo o trabalho que está sendo feito, tudo que Eu foi sou a favor, solicitado. mas eu estou Então, dizendo que muita gente acha que porque tirou de dentro da sede, os não, tá. não Não, sei das claro, claro. quantas não vão ser vistos. E eu sei que não É, é o caso. então, só para a gente fechar aqui por causa do tempo, eu acho que é tudo caso a caso. É impossível dar uma resposta seca, vale assim. Mas, em linhas gerais, primeiro, quem pode ter acesso a informações da companhia? Tem que ter algum interesse. O credor não pode falar, quero ter acesso a todos os seus atos. Não pode. Entendeu? O acionistas, acima de tantos por cento, pode, para ver o documento interno. E se tiver uma investigação de polícia, ele vai olhar todas. Não vai escapar só porque está lá no advogado. Vai olhar, né? A questão de, às vezes, que ficou no advogado, era uma questão muito sensível e a gente, dentro da companhia, a gente não podia abrir naquele momento. Porque a gente está investigando a diretoria. Então, se você abrir, você vai colocar em risco a própria investigação. É outro jogo. Então, eu acho que temos que melhorar as atas. As atas publicadas deveriam ser o mais completas possível, mas protegendo a companhia, tem certas, às vezes, informações estratégicas da companhia. Não é uma situação de crime, de nada. Isso é estratégia. Não quero abrir, não vou abrir. Então ela não vai para a ata e não deve ir para a ata. Então, você está colocando em risco a companhia. Perfeito. Então, é saber fazer a ata, tem maneiras de torná-la, o que é acessível, como escrever, se eventualmente uma ata de apoio, notas de apoio, onde guardar, e tudo tem técnica para isso, mas caso a caso é que dita. Uma coisa é Nós séria, a gente tem que aprimorar. adotamos, nós adotamos Débora, nós temos que documentos terminar, querida. paralelos para não expor na ata de forma tão É isso. explícita dessa forma, porque ficou publicado. Encerrei. Obrigada. Cris, acabamos aqui, Cris. Gente, 9h59. olha, 2 horas, né? excelente. Olha, mas, Richard, você está de parabéns, meu caro, porque você vai ver aqui no chat, está muito elogio. Eu, como co-chair aqui do WCD, com a Juliana aqui, com as minhas amigas aqui, a Monique, a Bruna, olha, nós estamos muito orgulhosos de termos promovido esse espaço de discussão tão importante, com tantas perguntas valiosas e tantas participações bacanas das nossas conselheiras aqui. Portanto, pessoal, aqui eu faço o nosso fechamento. Não sei se a Ju quer falar alguma coisa. Não, foi excelente, só agradecer. A gente Agradeço tem muito. uma sequência desse tema, a gente tem ainda mais uma outra reunião de 15 dias sobre o tema. Estamos aqui bem embasadas, exploramos bem, e só agradecer, Richard, excelente. Tá, Juliana, Esse é acho um que assunto para a gente estar lembrando, porque a Mas CVM muda nas suas deliberações, né, a jurisdição vai mudando, o Supremo vai mudando, o entendimento dessas questões de os governança, riscos né? vão Os mudando. riscos têm aumentado exponencialmente e a gente, muitas vezes, sentado numa cadeira de conselho, não tem a visão adequada disso. Então, Ó, o eu que eu acho que é queria um tema só, para a gente ser provocada diariamente. o que eu queria falar, uma Obrigada. fala final, é o seguinte: no fundo, a, o que protege você, além dos formalismos que a Cecília fez bem essas perguntas, é a boa técnica da administração. Quando a gente fala controles internos, isso, planejamento estratégico, decisão informada, no fundo deveria ser o óbvio. Então a responsabilidade é muito fácil, tirando o objetivo, é muito fácil para a gente, não é fácil, mas está muito na mão de vocês e, enfim, foi um grande prazer. Você nem via o tempo passar, bateu 2 horas. Na verdade, foi quase 4 horas falando do tema, hein? Vou pegar as duas juntas aí. É verdade. Tchau, minha Grande gente. abraço, Um gente. ótimo Tchau, dia para tchau. vocês, hein? Obrigada. Tchau, tchau, gente.